vendo aqui, meu querido Cauê, meu primo, como é que tá você? Tô vendo Júnior Lira entrando aqui, Roberto Brito, Rodrigo Mariano, Alcântara Jorge, Lucas, Manuel, Eric Xavier, eita turma boa danada. Estamos aqui prestes a iniciar esta live, onde vamos fazer a estreia, na verdade, de uma série de entrevistas, uma série de bate-papos aqui com alguns advogados atuantes no Tribunal do Júri. Né? Para nossa felicidade, hoje nós vamos ter aqui o doutor Iago Perazzo, lá da cidade de Guaraci, cidade do poeta Maciel Melo. E tive a felicidade dele aceitar esse convite e já aproveito para estender a todos os participantes aqui para se inscrever no canal, nosso canal no YouTube, que está lá, Dudu Moraes Oficial, aonde tem uma playlist que iremos lançar a partir de hoje, intitulada Os Tribunos do Júri. Na verdade, o intuito maior aqui é para que a gente dissemine esse conhecimento, trocar essas experiências para todo o público em geral, especialmente as pessoas que atuam no Tribunal do Júri, os advogados, acadêmicos de direito que têm um certo interesse pela vida advocatícia na área criminal. Estou vendo que o doutor Iago já chegou por aqui, a gente já vai trazer ele para a sala, tem muita gente, e vamos o doutor Iago aceitar aí. Doutor Iago, tudo ok? Tá me vendo? Conseguiu entrar? Aceitei seu convite. Pessoal aqui, muita gente entrando na live e isso aí, a expectativa é amigo, boa noite. Boa noite, meu querido doutor Iago Perazzo. Como está Vossa Excelência? Tudo bem? Graças a Deus está tudo bem, Dudu. E como é que você está? Excelente. De início, doutor Graças a Iago, eu Deus. falava aqui numa breve apresentação e falava da alegria, da satisfação de estrear, né, essa série de vídeos na playlist que vai ser o Tribuno, intitulado O Tribuno, Os Tribunos do Júri. E muito feliz por estrear com um advogado da sua categoria, da sua envergadura. Digo isso não rasgando seda à toa, mas porque conheço o trabalho de perto, inclusive já atuamos juntos, logicamente isso vai ser tratado mais na frente, em lados opostos da justiça, e muita gente na expectativa. Eu estou aqui com um olhar em dois lugares que também está sendo transmitido pelo Facebook, né? Estou vendo aqui que Moniquita, lá de Recife, estou aqui, que horas será a live? Diga às 7 horas, beleza, já vou entrar. Moniquita, seja muito bem-vinda. Muita gente aqui na live já, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, isso só comprova, doutor Iago, o quanto eu não errei, fui muito assertivo quando idealizei seu nome para a estreia. Nome de peso, e todo mundo fica nessa curiosidade, principalmente acadêmicos de direito, como eu disse no início, antes do senhor entrar na live, né, que tem essa paixão, essa curiosidade de enveredar por esse mundo jurídico na advocacia criminal e também para outros operadores de direito. Eu vejo aqui que tem muitos advogados também já assistindo. Pedro Amaral acabou de entrar aqui que eu estou vendo, André, Priscila, enfim, não vou citar o nome de todos por questão da dinâmica mesmo, porque Muita gente eu boa. também estou muito curioso aqui para bater esse papo com o senhor e dividir algumas experiências. Na verdade, beber nessa fonte de experiência. Doutor Iago, primeiramente, muito obrigado de verdade por ter aceito nosso convite e já abro um espaço aí para a sua apresentação pessoal e profissional e a gente já ir elaborando aqui algumas perguntas, algumas curiosidades acerca do seu trabalho, até chegar onde o senhor chegou com esse nome consolidado na tribuna do júri. Então, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Iago. Fique à vontade. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live. Não sei se devo me chamar de Dudu ou de Zorro agora, né? Agora você tem um novo nome. Depois da sala secreta, ganhou mais um nome. Anteontem, na verdade, apareceu mais um, Iago. Eu almoçando com o Delmiro Barros, aí ele bem sério, boa tarde, abominável homem de preto. Eu digo, obrigado, só faltava essa agora. Mas fica à vontade, Iago, a live é sua, a apresentação é sua.
E quem quiser interagir, a gente pode aqui, é muita gente, graças a Deus aqui, mas as perguntas que a gente poder colher aqui e lhe passar, fica aqui o ok para o público em geral. Tem muita gente, Iago. Eu estou tão feliz por você e por mim também, por ter o Eu privilégio também, de meu amigo. entrevistá-lo nessa noite. Eu lhe Então fique bem à vontade, amigo. agradeço bastante, Dudu, lhe dou os parabéns pela iniciativa, né? Pela abertura do espaço que está sendo dado para mim aqui hoje, na sua série, né? Que é os Tribunos do Plenário, né? E dizer que para mim é uma honra muito grande, Dudu, poder ser o primeiro, né? O primeiro convidado na estreia, logo de cara. Olha o tamanho da responsabilidade. Para aqueles que não me conhecem, né, Dudu? Eu me chamo Iago Perazzo, eu sou um advogado mais conhecido como advogado do Guaraci, né? Já que o nosso tema seria os júris na advocacia do Pajeú, especificamente, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Iago Perazzo, estou vendo aqui muita gente boa na live também, muitas pessoas que já me conhecem, e dizer, Dudu, da felicidade, né, para nós aqui da advocacia do Pajeú, em ter esse espaço, esse canal aberto, né, para a gente mostrar também, né, para os demais colegas, os nossos amigos da capital e de outros lugares, Brasil afora, que aqui nesse nosso Pajeú, nesse nosso chão seco, batido, também tem grandes advogados da tribuna do plenário do júri, né? É uma satisfação, meu amigo, poder estar aqui hoje presente com você, compartilhando conhecimento. Coisa boa, uma apresentação bem clara e muita gente já lhe conhece, o advogado de Guaraci, o homem que faz milagre dentro daquele tribunal do júri. E já que você tocou nesse assunto, né, da nossa querida terra, do nosso querido sertão, desse chão seco e batido, como disse o senhor, Iago, por favor, nos esclareça assim ou nos explica um pouco de tua experiência, desculpa, como é atuar assim no sertão, nas pequenas comarcas e quais as diferenças que você encontrou ao longo da sua carreira de advogado criminalista em relação às pequenas comarcas e a outras comarcas maiores nas quais você já atuou, que a gente já sabe de sua expansão aí Brasil afora, mas me fala aí como é o júri no sertão, quais são as dificuldades que a gente enfrenta. Vai dizendo um pouco aí, aos poucos eu vou fazendo interferência com outra pergunta, que uma coisa vai levando a outra, e enfim, iniciar aí como foi essa história. E se quiser começar também para aqueles que não conhecem um pouco, né, aqui da minha história, eu sou filho de uma professora, meu pai é um motorista, enfim, tenho parentes que são advogados, mas ninguém na esfera criminal, né? Comecei nessa empreitada 7 anos atrás, praticamente sozinho, já com foco, com objetivo, como bom sertanejo, né? Eu sempre digo que o bom sertanejo, o bom advogado criminalista, eles se parecem muito, né? Devido ao poder de resiliência, devido ao poder de estar sempre preparado para imprevisto, né? Então, nesses 7 anos, né, eu já encontrei muitas pedras no caminho, né? E para advogar aqui no sertão, né, a gente faz uma adaptação, né? A gente sabe, eu costumo dizer para os advogados iniciantes, para os colegas, quando eu divido tribuna aqui pelo sertão, colegas que vêm compartilhar a tribuna comigo, para os estudantes, né, eu sempre costumo dizer, olha, tribunal do júri é uma coisa que não é para amadores, é uma coisa que você não deve cair ali de paraquedas sem preparação, né? Tribunal do júri é uma coisa muito séria e aqui no nosso sertão a gente faz uma adaptação daqueles tribunais do júri que a gente vê, por exemplo, de grande repercussão a nível estadual, a nível nacional. A nossa adaptação aqui, né? Geralmente nossas cidades são pequenas e é comum, Dudu, né, que a gente conheça algum dos autores, dos atores, ou vítima ou acusado. Eu sempre me deparo com alguma situação que eu conheço alguém, né? Acredito que com você também não é diferente, né? Então, é diferente demais atuar no plenário do júri quando você conhece as pessoas ali envolvidas, né? Diferentemente de quando a gente é convidado para fazer um júri em uma cidade fora, em um outro contexto, que a gente sequer conhece aquelas pessoas, né? Então, a primeira grande dificuldade já começa por aí,
Olha o tamanho da responsabilidade. Ah, mas eu sei que aquele cara muito bem conhecido da minha cidade. A minha cidade, para quem não conhece, é Iguaraci. Fica aqui próximo a Afogados da Engazeira, também vizinha da sua cidade, Tabira, né? É uma cidade pequena, com 12 mil habitantes. A gente não tem fórum. A nossa cidade pertence à comarca de Afogados, né? E a comarca como um todo, eu acredito que deva ter mais de 50 mil pessoas. Mesmo assim, é comum que nós conheçamos algum dos autores ali, ou como eu falei, atores, o acusado ou vítima, né? Então, a nossa primeira grande pedreira já começa por aí. A responsabilidade de conhecer a pessoa, né? Então, você já entra no plenário tenso, né? Você conhece a história, é difícil, né? Eu já fiz júri em que eu praticamente vivi a história, entendeu? Eu, certa vez, Dudu, assisti uma palestra do grande promotor André Rabelo, né? Que é filho do grande tribuno Zé Rabelo, matuto aqui, sertanejo, né? Muitos não sabem, né? Mas Zé Rabelo é daqui também. E André Rabelo falava de uma situação de um júri que tinha acontecido lá em Recife, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, isso foi no começo da minha carreira. Ele falando, veja, André é matuto também, é daqui também do sertão, né? E pelo que eu sei, né, ele era promotor, acho que da primeira vara do júri da capital, né? E ele naquela palestra, ele contando, olha, o advogado, pessoal, contou que do local que o cliente dele estava, da casa dele para o local da cena do crime, passava mais de 2 horas para chegar. E eu, como um bom promotor do sertão, um dia de domingo estava sem fazer nada, fui lá no local para ver se realmente levava esse tempo. E aí, chegou o dia do plenário, para surpresa de todos, o advogado veio com aquela tese, 2 horas e tanto, e aí disse, doutor, eu fui lá domingo, nem com a geladeira na cabeça ele passava 2 horas, mas era 7 minutos, doutor. Então é isso que a gente faz aqui, por a gente conhecer a história, né, Dudu? Às vezes eu sempre costumo dizer, olha, até hoje eu só encontrei aqui, com todo respeito aos grandes promotores que eu já compartilhei em plenário, aqui nas cidades do Pajeú, mas até hoje eu só encontrei um promotor que tinha essa prática, né, que era o promotor Júlio César. Não sei se você chegou a conhecer, ele atua aqui em Afogados Instantâneo. Ele é natural do Cabra de Moreno? Mesmo ele. E ele tinha essas práticas, entendeu? Mas de lá para cá nunca encontrei. Então, aqui no sertão, né, eu costumo dizer sempre, olha, a gente tem o processo escrito e a gente tem o processo da rua, tá certo? A gente tem o processo dos bastidores, que é o escrito, e a gente tem o da rua, que é aquele que o pessoal conta a história. Nem sempre o que é verdade foi realizado no processo, e nem sempre o que está materializado no processo é verdade. Então, eu procuro conhecer a história, né? Quando eu chego para fazer um júri, quando não é aqui da minha cidade, quando é da cidade vizinha, eu vou em busca da história, né? Porque, afinal de contas, os julgadores são pessoas, são populares. Então, a gente tem que saber o que é que o povo fala. Para que quando a gente chega no plenário, a gente chega conhecendo as duas faces da moeda, né? Então, dando continuidade, né, como é o modelo de júri, é uma adaptação. A gente se adapta à realidade local, né? Às vezes, eu também digo, olha, a gente tem que falar palavras que sejam compreensíveis para a cultura local. Não adianta, já partilhei plenários com colegas brilhantes, mas que vêm com uma forma de explanar no plenário com palavras que o pessoal aqui não sabe nem o que é, né? Não sabe nem do que se trata, né? Então, para que você traga o jurado para o seu campo, para que você faça com que ele compreenda a mensagem, é necessário que você conheça a história falada e fale a língua do jurado, né? Então, eu sempre faço isso. O meu segredo, além do compromisso, né, que eu tenho com a causa, a entrega, como você bem sabe, né, aqueles que me conhecem sabem que uma característica minha é o conhecimento do processo, da história e a explosão.
né? Então, essas são as minhas características, esses são os meus segredos, né? Que eu utilizo quando eu estou atuando em plenário do júri. Mas não penso que vai ficar nesse tanto, eu vou explorar mais segredo, porque eu estou curioso para uns e até que muitos aqui querem esse segredo. Porque todo mundo quer chegar nesse ápice que você chegou, graças a Deus. Doutor Iago, eu lhe ouvindo aqui, prestando atenção exatamente nessa sua forma diferenciada de trabalhar, de se engajar com essa verdade processual, com a verdade real, que é o que está na rua. E uma das suas características que eu já pude observar, vendo você atuar, é essa questão da explosão, isso aí encanta aqueles jurados. Eu mesmo já assisti júri seu. E aproveitando o gancho aqui, doutor Iago, me diga uma coisa, e até para os demais aqui, só uma interrupção pequena. Tem tanto elogio para você aqui, você nem imagina. Eu não sei se você está vendo aí também, mas é o que você falando, eu só comentando. E você está realmente, parabéns. Muita gente feliz por a estreia ser com você e que maravilha. E não para de entrar gente aqui nessa live. Sejam todos bem-vindos, doutor Iago aqui. Hoje a gente vai explorar tudo dele. Quem for acadêmico de direito, quem tiver curiosidade para o Tribunal do Júri, esse é o momento. Vamos, faça como diz o outro, vamos explorar até a última gota d'água dessa cacimba de conhecimento, que é outra característica sua, doutor Iago. Não só conhecimento do processo, e vou aproveitar aqui esse gancho, já para ele fazer essa pergunta, e qual é o segredo de acumular tanta bagagem assim, doutor Iago, além do processo, o que é que você indica para quem está no início de uma carreira assim, o que ler, o que fazer, a forma de pensar uma defesa, você até explicou de início aí, de procurar saber a verdade mesmo, tudo. Logicamente tem características aí, tem algumas dicas que são personalíssimas, né? Ou seja, o jeito de Dr. Iago fazer júri é o jeito dele, e aquilo ali você não tem como ensinar a fazer aquilo que você faz. Inclusive, nesse cartazinho, que é folder o nome, né, que coloca na internet, tem uma foto sua que você num plenário atuando. Aquela foto ela é muito expressiva. Então ali já tem uma apresentação sem você nem dizer nada. É uma característica que é sua, logicamente você não pode passar isso para alguém como disse. Mas quais são as dicas iniciais que o doutor Iago tem para nos dar, para nos ensinar? E aproveitando, para não interromper, depois que responder essa dica, eu estou curioso, eu estou até com o papo aqui para anotar, viu? Sou bem honesto com você. Eu quero aprender o seu beabá, como se diz. Eu quero aprender com o senhor. Dudu, me diga assim, doutor Iago, já dando continuidade à outra pergunta que eu fiz ao senhor agora, no sertão, né, o senhor já disse que enfrenta essa dificuldade, todos os atores do processo, né? Então já sabe. Já chegou a recusar algum caso, por exemplo, porque conhecia a vítima, ou conhecia o acusado demais, ou tinha medo de se envolver mais nesse processo. Enfim, a partir daí eu já queria também que, no meio desse diálogo, para não lhe interromper e deixar a coisa bem à vontade, eu sei que o senhor já teve muito júri de repercussão. Basta a gente acompanhar as redes sociais, as publicações aqui, principalmente o que é muito comum aqui no nosso interior, né? Essa mídia através de blogs. Basta colocar doutor Iago Perazzo, o advogado de Iguaci, a gente vai ver vários casos de repercussão, onde o senhor saiu muito bem, foi muito bem aplaudido, muito bem reconhecido, porque a gente também não recebe elogio à toa, nem crítica à toa também. Então, se a mídia, se a sociedade, se os próprios operadores do direito, dentro das comarcas que eu já presenciei, elogiarem o senhor, é porque mereceu. Então, assim, qual foi esse caso de repercussão? E os que você não for lembrar, eu vou lembrar. Não de todos, mas tem um que eu vou lembrar. Que, inclusive, o rapaz que estava nesse júri, vamos chegar no falando. E já vou lhe adiantar. Para você foi marcante de uma forma muito positiva. Você estava numa defesa, veja se você lembra disso. E é uma confissão que eu digo assim em todo canto. Você, num processo muito delicado para a defesa, era terrível. E eu fui convidado para ser assistente de acusação. Então, éramos eu e o promotor contra você, contra assim, entre aspas, que do debate lá era institucional. Mas que praticamente o Ministério Público estava certo da condenação, assim como eu também, confesso isso. E de repente você saiu com uma lá que eu não sei o que foi de macho, esse homem, não tem condição não. E ganhou o Exu. E eu não quero nem ver o resultado, como foi. Hoje não se abre mais os 7 votos. Mas foi 4-0, eu tenho certeza. Os 4 primeiros foram a favor. Marcou demais aquele formação. Então, fique bem à vontade, Tiago, para dizer, desde as primeiras dicas que eu perguntei, de sua formação estratégica, como é, essa fonte de conhecimento que o senhor
para chegar ao advogado que o senhor é hoje. E nós que queremos trilhar esse caminho aqui e aprender um pouco com o senhor, fique bem à vontade. Beleza. Respondendo a sua primeira pergunta, né, eu lhe confesso que, inclusive, quando estava vindo de casa, eu até pensei sobre isso, né? E eu acho que a resposta mais simples e objetiva, né, para os jovens advogados é justamente o que você respondeu, né? Cada pessoa tem a sua personalidade, né? Tem coisas que eu faço que são minhas, né? Que dificilmente, às vezes, a gente vê, fulano, ele faz dessa forma aqui, a gente vai tentar fazer da forma de fulano e não fica bem feito. Por quê? Porque a gente esqueceu de fazer da nossa forma, né? Então, quando eu comecei, né? Quando eu estava buscando iniciar na advocacia, especificamente no plenário, como eu lhe falei, né? Eu venho de uma família, né, que eu não tive oportunidades na advocacia criminal. Né, e eu fui correr atrás, fui batalhar. Como é que faz para fazer um júri? Eu confesso também que na faculdade eu não tive oportunidade de estágio também, não estagiei. Né, comigo já foi na tora e também na necessidade, né, porque eu de certa forma, iniciei a minha vida civil, se assim eu posso dizer, muito cedo. Né, eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, então por uma questão de necessidade, como um bom matuto, tive que me adaptar. Correr com as circunstâncias, com as situações que eu me encontrava e correr atrás. Rapaz, aí o que eu quero Começou logo assim, logo de cara. Cheguei em Afogados com esse mesmo promotor que a gente mencionou aqui, Júlio César. Lembro ainda que no final de ano, doutor Júlio, eu sou advogado recém-formado, eu estou aí com 3, 4 meses, o senhor é um bom promotor. No dia de plenário, assim que acabou o júri, né? Me aproximei para dizer isso. E aí, doutor, eu sou um amante do Tribunal de Júri, o senhor poderia me dar uma oportunidade? Ele respondeu simplesmente assim: doutor, o senhor é de Guaraci, é? Lá o povo gosta de matar muito e morrer. Vá advogar pro bono para esse povo? Eu digo, eita bexiga, pense numa pancada. Obrigado, doutor. Foi a melhor resposta que ele poderia ter me dado. Hoje eu pude observar, eu pude concluir. Porque talvez, se ele tivesse aberto a porta para mim naquele momento, né, eu tivesse ficado acomodado, porque eu já iria iniciar com o promotor já ia me mostrar o lado de dentro, né, que o plenário, para quem observa da plateia, é uma forma, para quem faz, é outra. Né? E aí eu digo, mas rapaz, que negócio danado. Aí eu digo, não, pera ainda. Novembro a gente tem, acho que a Semana Nacional do Júri, se não me falha a memória. Eu disse, eu formei em Recife, né? Voltei para cá, eu vou para lá para o Tomás de Aquino. Fui bater para o Tomás de Aquino. Todo santo dia, nas 2 varas do Tribunal do Júri, na Semana Nacional do Júri, tinha júri. Aí eu fui embora para lá. Começo de carreira, não tinha cliente, pouco cliente, especificamente na área criminal não tinha nenhum. Mas eu estava focado. Eu quero isso aqui. Fui para lá, eu digo, eu quero ver como é que faz. Fui atrás, né? Liso, sem perspectiva praticamente nenhuma. Né? E começou o primeiro júri, e aí eu já comecei a tomar gosto. Tem um promotor lá, que inclusive ainda acho que deve estar lá, é o doutor Arrocheles, promotor muito firme, do jeito que ele começa a acusação, ele termina, um cara muito contundente, muito, muito bom ele. E aí, cara, a partir do 2º, 3º júri, quando a defesa ia entrar, eu já identificava, já ficava maquinando comigo. Eu acho que ele deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo. Eu acho que a melhor solução vai ser essa. Eita, olha o que foi que a testemunha fez, olha, já comecei a viver da plateia. E aí, Dudu, ironia do destino ou não, retornei. E aí, para nós aqui, a gente encontra muita dificuldade, né, aqui no sertão, porque o matuto ele gosta da coisa vista, a coisa mostrada, né? Eu não tinha nenhum júri ainda. Como era que eu ia conseguir um júri na minha cidade? Diante dessa perspectiva, não ia conseguir, nem por isso eu desisti. E aí, fui buscar nas outras. Teixeira, na Paraíba, Custódia, Sertânia. Aí veio meu primeiro júri na cidade de Sertânia. Nunca esqueci, né, Dudu? O nosso primeiro júri a gente nunca esquece. Um cunhado matou o outro por conta de uma questão amorosa, né? E aí eu cheguei, ninguém conhecia, não sabia, ninguém, aqui é o melhor lugar.
ninguém conhecia o advogado, não sabia que era o primeiro júri, nem eu disse também, já para não gerar aquela certa desconfiança, mas com a consciência que eu tinha que dar meu sangue, cara. Eu tinha que dar meu sangue. Como eu te disse, né? E aí a gente recebe as intimações do 479, do 422, e eu não sabia, cara. Eu disse, rapaz, eu quero levar a blusa que foi utilizada pelo meu cliente e ninguém juntou até hoje do processo. Como é que eu faço? Nunca tinha feito o júri, eu digo, não tem problema, vamos estudar. Aprendi sozinho. No dia do júri, eu estava lá presente. Ironia do destino, não. Sabe quem era o primeiro promotor? Aquele que me deu o não. Em outra cidade, já em Sertânia. Ele sabia que era o meu primeiro júri, né? E aí começou com deboche, eu de olho nele, né? Um olhar de águia, tudo que ele fazia, eu digo, tô de olho em você. E aí, Dudu, ele encerrou a fala dele com ironia. Não preciso nem voltar para a réplica. Muito antes de eu começar a minha peroração. Rapaz, não é modéstia da minha parte, quando a gente começou, o vexame foi grande. Tudo que ele tinha feito eu pontuei. Eu digo, eu vou mostrar para você, nunca me esqueci o que André Rabelo falou nessa mesma palestra, que o pai dele disse para ele, como é que se faz para colocar um promotor de costa para a parede? Nunca esqueci. E foi assim que eu fiz. Rapaz, bicho. Lá é o primeiro andar, já fizeste júri em Sertânia, já? É o primeiro andar lá. E eu levei um dos objetos, instrumentos utilizados, foi um pedaço de madeira que a gente chama de barrote, né? E eu levei, cara, eu dava paulada no chão assim que chega e estremecia. E aquilo foi muito impactante, porque todo mundo tinha medo daquele promotor, né? A forma que ele atuava. Aí, menino, só vi o promotor se arrumando para voltar para a réplica, né? Nesse meio tempo, eu desci, fui lá na Copa. Quando eu cheguei na Copa, tava a chefe de secretaria e uma outra funcionária da secretaria. Menina, tu viu o advogado que tem aí? Faz tempo que veio um desse aqui. Quando elas viraram, que eu olhei, aí eu pensei, tá dando certo. Sim. Tá dando certo. Tá dando certo. E aí, fomos embora. Ele voltou para a réplica, se ateve ao processo, me tratou com mais respeito e seriedade, e graças a Deus, Dudu, eu costumo dizer, né, que o meu melhor júri foi o meu primeiro, né, porque o primeiro a gente nunca esquece, o primeiro a gente tem todas as dificuldades, o primeiro a gente não tem um norte, não sabe o que falar, não sabe como fazer, é o primeiro, né, e eu fiz tão bem feito, que já arranquei elogios das pessoas que se encontravam lá, né? Inclusive dos próprios funcionários que estavam habituados com aquele promotor há muito tempo, né? E aí eu disse, não, é por aqui mesmo. E aí fui fazendo casos até que chegou a primeira oportunidade na minha cidade, né? Disse que agora o menino tá fazendo júri, tem anos, viu? Aí as portas foram se abrindo, né? E aí chegou o primeiro júri na minha cidade, que é justamente esse da situação da segunda pergunta que você me fez, né? Muita gente, os envolvidos sabem como foi o júri, porque foi um júri diferente, muito diferente, né? Bicho, quando disseram assim, do outro lado tem Dudu Moraes, aí eu disse, eita, bexiga. E agora? O que é que eu vou fazer? O cara é poeta, né? Como eu te falei no começo da live, e falei para todo mundo que está assistindo, a gente tem que buscar conhecer a situação para se adaptar. E aí, Dudu, uma confissão que eu vou te fazer. O Dr. Júnior estava lá no júri, você lembra? Doutor Perá Júnior. Tava. Tava lá no júri. Inclusive, tem uma revelação que eu vou te fazer agora. Eu acho que já faz foi em 2018, né? Faz 5 anos esse júri. Né? E a gente nunca tinha nem conversado sobre ele, mas eu fui procurar um colega poeta, ver que coisa. Eu disse, cara, eu não sou um poeta nato, mas a gente sabe, né? Lógico que a poesia, né? Ser poeta tem que ter o dom. Mas na poesia também a gente tem regras. Né? Eu digo, olha, se o poeta me ensinar um pouquinho das regras, talvez eu possa dar uma arranhada. Aí, meu amigo, o poeta respondeu para mim, Dudu Moraes, aí ele disse, deixa eu só te dizer uma coisa, esqueça,
Eu disse, por quê? Ele disse, porque você não nasceu para ser poeta, meu irmão. Vai dar errado, não vai falar nada de poesia lá, não. Aí eu disse, rapaz, esse cara me falou a maior verdade que eu podia ter escutado sobre esse júri. Então eu vou explorar aquilo que eu tenho melhor, que é justamente a história, o conhecimento dos autos e a minha explosão, né? Então, E eu realmente... muito bem, olha, foi tão impactante ter júri, como disse o doutor Pera Júnior, que eu lembro até, ali foi onde você faz comigo, numa linguagem bem como o nosso, quando você acabou comigo, que eu digo, minha senhora, eu cheguei lá, eu digo, foi aquela aí. Aí você disse, só olhar aqui não é mesa de glosa não, para você vir com poesia. O jurado olhar para tu, isso é verdade. Aí eu digo, Eu disse essa pergunta. frase. E eu vou, posso ver que tem uma frase que eu digo sempre, eu não minto nem para ganhar dinheiro. E eu lembro, foi tão impactante ter chute, tão marcante, que eu lembro o que você disse. Eu lembro muito bem. E teve um momento que eu disse, assim, de uma forma bem rasteira aqui para a gente, e eu acredito que eu posso ter essa liberdade com você de dizer isso, eu olhei para o promotor, depois da gente terminar os debates, eu disse, poeta, a madeira deitou aí, o homem fez milagre. Aí ele riu, disse, vamos para a réplica, eu disse, se o senhor quiser ir, vá. Agora eu acho que os jurados já estão tudo lá do homem. Aí até comentei com o pessoal, depois no final do júri, o pessoal caiu em cima de você, aquela corra toda, tudo. Aí eu saí caladinho ali, né? Aí eu disse, foi, isso é uma pisa que eu tô aqui desde 8 da manhã levando, tive direito nem de chorar. Eu já que riu demais. Eu disse, quem deu? Eu digo, essa ali, gravata ali, ó. Deu uma pisa em mim agora, desde 8 horas da manhã e não teve pena, não. E uma pergunta, sem querer interromper, eu quero até, Iago, porque, doutor Iago, porque, veja, tem muita gente aqui, olha, gente boa, promessas do Tribunal do Júri, que eu acredito que vão muito longe, e estão aqui na live. E queria até que, assim, isso é muito bom, a gente até mandar um abraço a uma pessoa da sua envergadura. Tem aqui doutor Fabrício Macena, acabou de passar no AB, filho de Romildo, e é um amigo meu, Romildo, das antigas, gente boa, filho dele, muito entusiasmado e estudioso, tá aqui, ó, na live, lhe assistindo. Tem outra futura advogada acadêmica de direito. Se você vê, uma competência, já ela é acadêmica, mas já faz coisa que advogado não faz. É a doutora Jaqueline Pessoa. É daqui de Itabira. Extraordinária, rapaz. Olha, Pera Júnior já está aqui na live, inclusive mandou um abraço para ele. E dizer o seguinte também. Tem sido justo, que é uma amiga minha que está aqui na live também me prestigiando. Dona Verônica, que é minha sogra, está lá em Monteiro. Pessoa melhor do mundo. E assim, algumas pessoas, os meus sócios também, do escritório Moraes Andrada e Lira, associados, que é doutor Pablo Andrade, doutor Nuno Lira, que são advogados extraordinários, estão aqui na sua expectativa. Então, meu amigo, eu não minto nem pagar dinheiro, eu estou anotando as coisas aqui. Olha o tanto de gente, é tanto elogio para você que eu acho que eu vou fazer uma live à parte só para eu agradecer esse povo em seu nome. Eu não mereço. Acessar tudo aqui. Eu não mereço tanto. Acredito que a equipe aqui vai fazer print, eu não entendo muito tecnologia, mas vai lhe mandar. E eu estou muito feliz, rapaz, pela repercussão. É gente demais, olha, tá aqui, eu estou olhando para cá, dando atenção a você, mas quer no Facebook, quer no Instagram. E todo mundo, tem umas perguntas aqui que eu digo, não, eu só pensando aqui, eu digo, você, eu já pensei nisso antes. A gente explora mais aqui qual o segredo dele, eu digo, eu nem precisava perguntar, porque eu ia fazer isso. E sem querer interromper, já uma curiosidade, doutor Iago. E outro dia, eu até comentei com você no áudio, eu conversava com algumas pessoas aqui, entre Itabira e São José do Egito, e quando falou em advogado criminalista, falaram em você, eu digo, pronto. Doutor Nuno Lira, nossa fera está aqui batendo palma, enfim. Aí quando tocou no seu nome, o pessoal, aí os caras assim, mais do Itu, eu digo, eu não tenho vergonha de dizer. Foi o cabo que deu uma pisa em mim, agora eu não guardo segredo. Aí fala do mundo. Aí contei esse caso da gente, contei esse caso, e que bom que você lembrou, rapaz. E é isso que eu queria explorar um pouco, né, para você nos dizer, Iago, assim, você revelou alguns segredos seus. Eu digo, não vai ficar por aí não, nem pense que foi à toa que eu lhe chamei, eu quero explorar mesmo. Porque o que é bom, a gente acolhe, recebe e bota na prática. Logicamente, como você disse, tem coisa que é só sua, não tem como eu imitar, não tem como eu trazer de você que é personalismo. A gente Pode pode até ter uma certa influência, né? Você tem as suas referências, eu tenho as minhas, né? Nós temos referências em comum, né? Agora a gente busca adaptar isso para fazer da nossa forma, né? Mas aí você acabou criando uma característica muito sua.
Sabe, Iago? Quando hoje a gente fala Iago Perazzo, pronto. Aí o pessoal fala, tem gente que treme na base. E é isso que eu queria saber, Iago, como foi? Porque tua trajetória, é, de repente, no mundo jurídico, eu digo que os grandes advogados que a gente tem aqui, por exemplo, nomes já consolidados. Quando se falava em advocacia criminal há 8, 10 anos atrás, a gente sempre tinha essa referência, e ainda tem hoje, que são grandes nomes. A doutora Laudicea Rocha, que é uma advogada tabida extraordinária, né? Não só ela, como o escritório dela, composto por Presidente Laudicea, da nossa subseccional, presidente da subseccional, perfeitamente, da OAB. Então, advogada já de nome, um doutor Douglas, defensor público, que é um nome, Ave Maria, um doutor Ricardo Siqueira, Ricardo de Beijo, como a gente chama, os mais aqui de São José, um fenômeno do júri. A gente vê um doutor Clênio, a gente vê, por exemplo... Temos a lenda também a lenda de Sertânia, Bartolomeu, né? Já falecido, pai do doutor Henrique. Saudoso Bartolomeu. Né? Então, assim, grandes nomes, com muita experiência, com muita bagagem já consolidada e estão ali. De repente eu nem te conhecia. Eu conheci primeiro seu nome para depois lhe conhecer pessoalmente. Iago Perazzo. Eu digo, oxente, e quem é? E de repente Iago Perazzo em blog, Iago Perazzo em raid, Iago Perazzo ganhou não sei o quê. Então, assim, eu vejo que sua trajetória, né, e as todos aqui que estão assistindo a live, ficou, inclusive doutor Perazzo, doutor, que vida, viu, assim, atestando realmente que você só enfrentou dificuldade, até da questão familiar mesmo, você não teve nenhuma influência familiar no criminal. É aquela história, você teve que água de pedra mesmo, vou sozinho, foi, chegou onde chegou e batalhou, não teve oportunidade aqui, foi pro Recife, depois que fez o nome, pronto, aí todo mundo quer Iago agora. Então é justamente uma das perguntas aqui, Iago, como foi assim essa tua reação, como foi que você recebeu de imediato, porque há pessoas que levam muito tempo, eu digo muito tempo, tantas pessoas que eu citei, 10, 15 anos para se firmar. Você foi uma coisa muito repentina, doutor Iago. De repente, já chegou a fama, já chegou o sucesso, já chegou o respeito, que eu acho que é o mais importante dos colegas, o cara saber assim, rapaz, eu vou topar aqui com um advogado com bagagem. Então, assim, já gerou um respeito de promotor, de juiz, de outros advogados, e eu sou testemunha disso quando tive esse que você acabou de dizer. E outra coisa, estão perguntando aqui, dona Cida Justa, minha amiga, se o doutor é família de Paulo Perazzo, ela está perguntando. Cida Justa, aqui tá primo dele. Primo, uma coisa boa. Ela é esposa do nosso grande amigo Vianney Justo, vereador aqui na nossa cidade. Então, Iago, aos poucos você vai construindo um estrado que é normal, uma história, um estrado, um caminho. E aos poucos vão vindo os elogios, aos poucos vai vindo o reconhecimento, tudo aos poucos. E você vai se adaptando e daqui a pouco tá tudo bem. Para você que veio tudo assim, de repente você estourou, como a gente diz, com essas bandas de forró, como dele, estourou, né? E para tem gente que chega ao auge, mas depois apaga e desaparece. Não, você teve tudo, assim, de repente chegou o sucesso, chegou a fama, chegou o nome, já conseguiu e se manteve. Como foi essa tua reação de receber tudo de imediato? Como foi a reação da tua família, da tua cidade, do povo ali, e você se manter? Qual foi o segredo de se manter também? Porque geralmente a fama, tudo, ela acomoda. Aí a pessoa apaga. Não, você se manteve. E outra, hoje é um tribuno muito respeitado aqui, por promotores muito experientes, né? Que quando tiver assim, olha, doutor Iago, pronto, quando tem junto doutor Iago, eu digo porque alguns colegas e alguns amigos acadêmicos já saíram muitas vezes de cabeça aí, o júri é de Iago, vou para Afogados. Então, assim, mostra assim, muito respeito e muita curiosidade, justamente por isso. Rapaz, o cara sair de uma distância dessa, sempre não é tão distante. Mas para quando a gente não quer uma coisa, eu digo sempre, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, quando a gente não quer, 2 passos longe, são longes. E quando a gente quer, o pessoal já saiu daqui, acadêmico, e foi lá assistir. Então, qual é essa dica que você dá a nós, para a gente poder, eu vou ser bem simples, para a gente não limitar mesmo, para a gente aprender com você, como é ter esse sucesso todo, se manter com esse respeito, com esse nome consolidado, e como foi essa recepção imediata, de repente tivesse tudo. Dudu, respondendo a essa primeira pergunta, né, gostaria de agradecer ao público presente aí, a doutor Vladimir Almeida, que entrou agora, né, doutora Caliane Barbosa. Respondendo a sua pergunta, eu tenho uma preocupação muito grande, Dudu. Sempre que eu faço um processo, eu me preocupo bastante de me entregar por inteiro. A minha preocupação é por completo.
né? E quando acaba o processo, sendo ele com resultado, a gente às vezes está acostumado a acreditar que o resultado positivo é somente a soltura. Nem sempre o processo é um processo que vai levar à soltura. Às vezes você consegue o decorte de uma qualificadora, às vezes você consegue uma desclassificação, então você logrou êxito na sua pretensão. Mas eu sempre digo, olha, a minha preocupação maior é não perder as minhas origens, porque quando a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. A minha preocupação maior é não ser um artista de uma música só, né? Como você falou, estourou. Mas a minha preocupação é continuar com sucesso. É muito difícil. É muito difícil você conquistar um espaço na advocacia criminal, em específico, tribuno do júri, e manter esse respeito, essa qualidade, né? Então, em todos os casos meus, eu me preocupo como se fosse o primeiro, né? Às vezes a gente vê que o júri, às vezes a pergunta do cliente, doutor, mas esse júri não é um júri mais fácil, não? Mas todo mundo já está sabendo. Eu digo, olha, júri é sempre uma caixinha de surpresa. Eu já fiz júri que o promotor pediu a desclassificação, eu também pedi. Quando a gente foi para a votação, 4-1. No requisito, se o jurado condena ou absolve o réu. Veja, o promotor pediu, a defesa pediu, mesmo assim o jurado. E aí vale salientar, vale lembrar, né, que o entendimento do jurado é soberano, né, ninguém pode intervir, mas veja, não tem júri fácil. Né? Eu não costumo dizer que às vezes me perguntam, Iago, mas, rapaz, aquele outro caso que tu fez, bicho, o que foi que tu usou? O que foi que tu fez? Né? Às vezes, como eu sempre, na minha formação, né, tanto de vida quanto acadêmica, Dudu, eu costumo trazer para o plenário, né, a essência. Né? Eu sempre digo para as pessoas, olha, eu me preocupo em trazer colegas, né? A gente, como você mencionou na sua primeira afirmação, né, Iago, sobre o quantitativo de advogados bons que a gente está tendo agora, essa safra nova de advogados, de pessoas que se dedicam para essa área. Né? Nós estávamos carentes, realmente, a advocacia do Pajeú se encontrava carente. Eu me preocupo muito quando eu vou fazer um plenário. Outro dia um oficial de justiça perguntou para mim, doutor, por que o senhor enche a sua bancada? Hein? Por que tem tanto advogado, tem tanto estudante na sua bancada? Aí eu respondi para ele, fique só observando, quando terminou o júri, ele disse, eu já entendi, doutor. Eu já entendi que o seu objetivo é correr atrás de formar mais e mais advogados do Tribunal do Júri, né, Dudu? É tão triste, é tão árdua a nossa jornada, é tão dura a nossa jornada, e às vezes a gente se depara com situações que a gente se encontra sozinho. Né? E é tão gostoso, é tão satisfatório saber, olha, ali em Itabira eu tenho Dudu, tem mais outros novos colegas, ali em Carnaíba eu tenho Inan Caleu, que é um colega nosso, é um colega, um jovem advogado, foi estagiário meu aqui, já está também enveredando no plenário. Nós temos também Lourinho, que é um advogado aqui de Santa Rosa, na Engazeira, morava aqui em Japitacá, também já está no plenário. Fico muito feliz, cara, em saber que nós temos cada vez mais bons advogados aqui atuando, né? Porque é uma advocacia mais forte, né? E aí, quando eu vou fazer o plenário, eu sempre me preocupo, respondendo a sua segunda pergunta, com a essência. O segredo é a essência. Fazer, se entregar de corpo e alma. Às vezes, Dudu, confesso, né, que a gente não está, nós somos humanos, não somos máquina. A gente, às vezes, não está 100% conectado. Mas quando eu entro no plenário, eu me lembro. Já veio automático, eu estou aqui, eu fui convidado para falar por alguém. Então, não existe nada de mais responsabilidade do que isso. Por isso a minha entrega. Por isso que eu sempre... As pessoas que assistem meu plenário, né, às vezes dá o momento da peroração, dá a entender que está aquela coisa monótona, e aí vem a surpresa. Porque todo mundo espera do advogado. É você que está encarregado de reverter a situação mais difícil. Então, por isso, em todos os meus processos de plenário em que eu atuo como se fosse o primeiro. Porque eu sei que foi conferida a mim a tão difícil tarefa de ser a voz de alguém que está sendo acusado de um crime contra a vida. Doutor Iago, perfeitamente. Você acabou, inclusive, respondeu uma pergunta aqui de uma amiga minha, que eu considero demais. É minha amiga Mônica Amaral. Ela fez até uma pergunta aqui. Eu
não pense que é falta de respeito ao senhor, é porque eu estou tão feliz, porque está uma interação tão boa, ficar anotando aqui para não perder cada pergunta, cada elogio para o senhor, que está um sucesso essa live aqui. E Mônica Amaral tinha feito uma pergunta e reforçou aqui o seguinte. Mônica Amaral pergunta, doutor Iago, qual o segredo de manter uma carreira sólida? O senhor, inclusive, acabou respondendo essa curiosidade de Mônica, mas se quiser explicar mais um pouco, fica à vontade. Mônica é aqui de Itabira, uma pessoa casada com Francisco, o senhor Francisco, gente muito boa. Até que já a sua fã, viu? Ela até diz o seguinte, ela fez outro comentário, acredito que todo o processo requer empenho e dedicação, pois se trata de vidas. E justamente o que o senhor estava dizendo aqui. E aproveitando aqui também, Girlande Melo, já lhe marcou aqui no @ sou fã do Dr. Iago Perazzo. Eita, coisa boa. Doutor Estênio Alves está na live aqui, Iago. Tu estás quase como eu. Eu acho que a live que ia ser de meia hora, não vai ser mais 30 minutos, não. Eu vou explorar você em vez de 30 minutos, 30 dias. A gente vai ter aqui uma faculdade após uma... E eu quero só fazer uma observação para você ter ideia o alcance dessa live e do seu nome, né? Que o bom é isso, eu faço questão de mostrar aqui a você, Iago, porque às vezes o elogio bom é aquele que a gente não sabe, né? O reconhecimento bom é aquele que a gente sabe depois. Eu não montar. Olha, tem uma pessoa aqui que eu quero mandar um abraço. Eu não conheço pessoalmente, vi aqui na live agora. Vanessa Melo. Ela está dizendo que é de Pesqueira, mora no Paraná, em Maringá, faz 11 anos, está aqui te parabenizando, principalmente a garra do nordestino. É essa história de vida, como você chegou. Pelo reconhecimento. E você, acredito que inovou na advocacia criminal e pela observação que eu tinha feito. Muita gente leva anos para construir, né, uma confiança, uma credibilidade e se manter sólido, como Mônica Amaral perguntou aqui. E você, de repente, mostrou que isso não é possível fazer de outro jeito. Então, até inspira outros advogados novos, e eu me incluo nesse advogado sem falsa modéstia, humildade, até porque reconheço seu trabalho. Faço como nem tem necessidade de estar lixalarando, nem você precisa disso, né? Mas acaba inspirando, né? Eu venho nessa batalha aí, tentando construir, né, uma carreira aí. Mas aí você, por isso que chama tanta atenção. E de repente, quem não conhece de perto aqui, acha que você já tem 30 anos de experiência. É um advogado. E um cara novo, como diz o outro, que chegou ao sucesso, manteve essa solidez da carreira, como o Mônica bem perguntou, né? E é isso. E a gente quer explorar mais esse seu segredo. Todo mundo perguntando. Pergunta. Lourdinha Aragão, que eu quero mandar um abraço aqui também. Todo mundo aqui já quer se explorar mais qual o segredo de chegar assim. Porque acredito que é natural do ser humano ter pressa para tudo, né? E você conseguiu quebrar essa ideia que a gente tem, que demora anos, que não sei o quê. De repente você joga o seu caractere e diz, rapaz, eu mato o tão aqui. Eu acredito, pelas suas palavras, resumindo para o povo, como deu doido. Tem advogado famoso aí que eu sei, tem promotor famoso. Não me deram oportunidade, me deu a oportunidade de um júri. Aí no primeiro foi aquele. Eu só não gostei do segundo, que foi lá aquele de Afogados. Brincadeira, gostei demais, que eu tive uma aula ali naquele dia. Foi muito aprendizado. Mas, Dudu, então, vamos explorar aqui mesmo. Eu não vou ter pena de você não, meu amigo. Aceitou porque quis a live. Ainda... Me perguntaram aqui, eu vou anotando e a gente vai sugar até a última gota de conhecimento seu, Iago. Ainda explorando o tema, né, e essa pergunta de como é fazer júri no sertão. Aquele júri ali foi um aprendizado para a vida inteira. Né? As pessoas que viveram, que tiveram a oportunidade de assistir, o que é que acontece? Eu estava chegando para a minha cidade, e aí já não existia mais a desconfiança, né, porque eu fui fazer outros plenários em outros lugares, consegui o meu espaço, e aí estava chegando para o primeiro júri, mas o que chamava mais atenção eram as circunstâncias do fato. Né? O meu cliente, como você bem sabe, era uma pessoa mais velha do que a vítima. Né? A vítima era como se fosse um imbatível. Né? Aqui as pessoas falavam, olha, ainda que fossem 2 ou 3, não seria um páreo para a vítima, porque realmente era um homem fisicamente, né? Era um homem, como a gente diz aqui no Bom Matuto, era um homem bom de pau, era bom de cacete, né? Então, o meu cliente não seria páreo para ele. E aí, quando eu cheguei, eu digo, olha só a realidade. Fui procurado 4 dias após o fato. Eu estava fazendo uma audiência e eu acho que em Arco Verde,
E aí fiquei sabendo lá, não, olha, teve uma briga aqui, e o interessante foi do lado do meu escritório, vê como é interior. A briga começou num bar, ao lado do meu escritório. Aí quando eu cheguei à noite, né, já estava com a população, todo mundo sabendo que tinha havido a morte. E aí meu filho sempre foi muito esperto, Davi, ele hoje tem 9 anos, na época ele tinha acho que uns 2, 3 anos. Papai, eu vi, papai, o homem ele mordeu o copo, saiu sangue assim. Veja, a criança, oxente. Então realmente é uma coisa que foi impactante, né? A vítima. Naquele momento, eu não sei se você recorda, né, que foi relatado nos autos, que a vítima ficou com tanto ódio que chegou a morder o copo americano, aqui, quando, no início da discussão. E aí eles se encontraram lá no segundo momento, na zona rural, e aconteceu o evento. Os dois eram bastante conhecidos aqui, né, principalmente porque eram muito populares, né, pessoas bastante... E aí começou as dificuldades, né? Interior tem muito a coisa da política, né? E a gente aprende que no direito isso não pode penetrar, né? No recinto da justiça. E aí, cara, eu digo, gente, eu vi que começou, deram uma pitada de sal no caso, né? Colocaram um tempero com um toque especial e eu ligado. Eu digo, por que esse caso está sendo tratado com tamanha repercussão? Aí começou, eu olhei para o meu cliente, nunca tinha matado ninguém, só olha, vamos aí, onde é que o senhor está? Aí ele estava lá no sítio dele, eu fui encontrar com ele, Dudu. Quando cheguei lá, estava todo quebrado. Eu disse, olha, arrume sua bolsa. Ele disse, oi? Eu disse, arruma a bolsa que eu vou lhe apresentar. E tem mandado de prisão para você, viu? Ele disse, oxê, ele tem mandado, é um homem do sítio, ele. Eu disse, tem mandado, porque quando não se tem dúvida da autoria e da materialidade, tenha certeza que após o evento do flagrante, de passar o flagrante, o delegado de polícia solicita a prisão, né? Então tenha certeza, se arrume, porque eu não vou perder a melhor oportunidade, né? Aí ele disse, não, vou fugir, né? Que aqui tem muito uma cultura de vou fugir para o Maranhão, para São Paulo, vou me esconder. Eu digo, não, se esconder aqui é só prejuízo. Aí comecei contando quais eram os prejuízos, até que o convenci. Vamos embora? Era um dia de sábado. Levei ele, fiz as tratativas com o delegado responsável, né? Chegou lá, ele foi interrogado e, consequentemente, foi dado voz de prisão. Naquele primeiro momento, a minha preocupação já foi logo com o exame traumatológico. Vamos lá para o hospital, né? O senhor está sendo preso, então tem que ser feito lá o traumatológico. E no laudo traumatológico, eu me preocupei de acompanhar em loco. Ele foi levado para o hospital, né? Aqui era feito, na época era feito no Hospital Regional de Afogados, e eu fui junto. Só olha, levanta aí a camisa, aí hematoma no tórax, assim, assim, assim. Aí eu lembro ainda que tinha uma lesão acima do maxilar, entre o lábio e o maxilar. Tinha lesão também nos 3 dentes dele. Eu digo, olha, perfeito. Tenha calma. Nunca tinha sido preso. Tenha calma que o nosso melhor momento chegar. Tá certo? O nosso melhor chegar e é o plenário. Oxente. Eu pensava que ia parar por aí. E onde é que entra a política? Quando eu menos espero, Dudu, tinha um blog aqui, a política. Quando eu olhei, estava lá a matéria no blog. E a matéria era justamente tentando me descredibilizar. O réu foi preso, foi se apresentar e não contava com mandado de prisão. Eu digo, mas rapaz, como assim? Oxente, quer dizer que tem plateia contra, olha mesmo. Aí eu sem entender como era que a informação tinha sido vazada, porque você sabe quando a gente entrega quando o nosso cliente é preso pela PM, né? O pessoal da PM, eles mesmo têm até blogueiro, eles repassam as informações do BO, né? E aí sai na mídia, né? Mas nesse caso especificamente, ele nem passou pela PM, já foi direto para civil, e o processo era segredista. Aí quando eu olhei a matéria, eu digo, oxente, aí rapaz, as coisas foram se intensificando. Eu digo, tem alguém oculto aqui, que não está devidamente habilitado nos autos, mas quem sabe eu não consigo identificar.
faltando 15 dias para o júri, cheguei no fórum e encontrei um colega, ó, mexendo no processo. Aí tinha, você sabe, né, a gente não pode mencionar nomes aqui, o chefe da vara aqui é inclusive munícipe daí, né? Não, doutor, ele vai juntar a procuração, tem 15 dias, eu digo, tem 2 meses que meu nome está num blog jogado para os leões. Justamente porque um advogado que não está habilitado, que irresponsavelmente está fazendo política. E eu aqui só estou para fazer o meu trabalho. E aí as coisas seguiram. Aí ficava com lugar pequeno, as pessoas dizendo, olha, não vai dar certo. Qual foi o júri que ele já fez aqui com a família? E o meu cliente, eu sempre digo, foi o mais honesto de todos. O meu advogado é ele e ele não sai. Ah, quero contratar mais um, pode contratar. Mas Iago não sai. E aí eu digo, é só isso que eu precisava, vamos embora? Até de graça eu vou fazer porque eu preciso defender a minha honra. Vamos embora. Quando a gente chega no dia do júri, Dudu, e aí você sabe, é comum que a gente conheça algum dos jurados. É munícipe, né? Da mesma cidade que a gente. Quando eu cheguei lá, o mesmo advogado estava com 5 pessoas do mesmo grupo político. E aí eu digo, oxente. Ou seja, ó, se tu for sorteado, já sabe, né? E eu, com a visão periférica, vendo tudo, assistindo tudo. Aí, para completar de arrancar as tampas, a família contratou você para ser o assistente. A vítima tinha um desembargador que era parente, que estava na plateia também. Eu digo, eita, tá tudo contra hoje, mas a gente vai ganhar. Nós vamos vencer. Nunca com esse pensamento, mas sempre com o pensamento de lutar, sempre com o pensamento de batalhar naquela trincheira. E fomos até o fim, né? Você é testemunha, e aí, Dudu, pasme, né? Tanto você quanto as pessoas, os internautas, no outro dia, Dudu, eu fui pesquisar a matéria e a matéria tinha sido excluída. Veja o que é o júri no interior. Parece uma sintonia. Você sabe, eu vou repetir aquela frase que eu disse, eu não me nem pagar dinheiro. Eu estava aqui anotando o que aconteceu. Coincidentemente ou não, eu acredito muito que o universo ele é justo e perfeito. Você fazendo essa sua explanação aí, entrou aqui na live um grande amigo meu, uma pessoa próxima, e que ele é comunicador, repórter, tem um blog aqui muito acessado, Júlio Terra, a quem eu quero até mandar um abraço. E ele aqui, direto, aí eu ia fazer uma pergunta justamente sobre essa questão de mídia. Estava anotando aqui, ó. Tudo anotado aqui. Faço como eu, tá? A gente mata a cobra e mostra o pau, como diz no interior. Né? Aí o que mas acontece? A pergunta de muitas pessoas aqui. Lhe interrompendo, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Né? Até na live do grande mim. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ir pros bastidores para tu me ensinar as coisas que eu vou anotar um bocado. Não, você fez extraordinário nessa. Gostei, aprendi mais uma. A pergunta é justamente essa, Iago. Você pode até dar continuidade aí. Como é que você assim, vê essa relação da mídia com os julgamentos? Se é positivo, se é negativo, se ajuda, se atrapalha, se não influencia. E pelo que você já nos relatou, às vezes atrapalha um pouco, né? E, ou seja, acaba deixando tendencioso uma coisa ou outra, e como você disse no início da live, né, tem a verdade, né, da rua e a verdade do processo. Principalmente para você, Iago, principalmente para você, depois que você nos relatou, aí eu digo, não, é sintonia um negócio desse, o pessoal perguntando aqui. Aí eu digo, rapaz, eu vou só anotar aqui, principalmente para você, porque uma coisa é o seguinte, fulano é o advogado tal, mas quando se refere a seu nome, já tem aquele impacto, né? Então, assim, a mídia já cai de uma forma. Como é que você encara essa mídia? Porque, assim, eu não... Até questão de nem quero saber quem foi esse blog aí, enfim, até porque não cabe aqui. Foi de afogado de Guaraci, também não importa. Mas que no momento de querer criticar você, ou descredibilizar, que foi a palavra que você usou, isso foi lá uma matéria. Quando você ganhou o júri, não apareceu em canto nenhum. E foi um júri lindo, decente, muito bem trabalhado, que eu dei os parabéns. Eu digo, rapaz, o cara é bom mesmo. Eu liguei, conhecer o homem, conhecer numa situação dessa, logo com o faço que eu estava apanhando, mas tá bom. Aí como é que você encara? Mas ao mesmo tempo, eu já presenciei aqui, né, olhando alguma coisa e outra, o pessoal sempre publica em rede social, compartilha e tudo mais.
Iago, e assim, muitos blogs responsáveis, e acredito que em todo o ramo tem um pessoal que às vezes não quer ser tão sério, enfim. Mas endeusando Iago, inclusive trazendo certas referências a você, ou apelidos, enfim. Eu achei que me chamam do Zorro, para você eu já tinha visto uma coisa assim. Até questão de anotar na íntegra para não esquecer. Né? Polemiza repercussão, julgamento, atrapalha. Está bem aqui. O mágico dos júris. Porque tem as coisas que você faz lá que parece mágica mesmo, e você com suco. Aí aqui, ó, o mágico dos júris. Que pensa, né? De onde é que ele tirou essa? É justamente e a pergunta quando eu falei aqui. Você enfrenta, Eu falei aqui, quando parece que o procedimento tá aquela coisa monótona, aí é que eu venho com a surpresa e aí surpreende a todos. Né? Eu percebo também. Dudu, já posso responder a sua pergunta? Aliás, a pergunta só complementar ela aqui. Justamente, é essa aí. Porque, olha, a pergunta é como é que você enfrenta essa mídia que, num júri, endeusa o advogado mágico dos júris nas suas vitórias, que, graças a Deus, contínuas e permanentes. A gente só vê vitórias por graças a Deus. E depois, essa mesma mídia é quem polemiza. Às vezes, nem me criticando. Polemiza. Quando é um caso de repercussão, principalmente aqui na nossa região, os nomes que se citam, né? Doutor Ricardo Siqueira, lá de São José do Egito, que é um advogado extraordinário. Doutora Lacerda, doutor Iago Perazzo, uma Janine da Vida, uma Claudicé, e tantos outros aqui, um doutor Douglas, enfim. Aí ela polemiza o caso. Quando é advogado famoso, eita, é fulano de tal, e aí já começa a querer gerar especulações. Aí como é que você enfrenta essa reação, Iago? Porque, por exemplo, é um problema, né, que esse problema de pequena cidade do interior, da questão da política, que não é só a gente. Você vê, por exemplo, doutor Lenival Júnior, ele lá de Taquaritinga do Norte, para que eu mando até um abraço maior do mundo. E ele também tem essa dificuldade lá. Ele até publicou aqui agora que você também enfrenta essa dificuldade no Tribunal do Júri nas pequenas cidades do interior. É justamente politicagem, que está dizendo aqui. Não é? Então, volto na pergunta, você já explicou essa, a doutor Lenivaldo, como é que você enfrenta essa mídia dual? Que diz, olha, aqui é o mágico dos juros. Aí pegou um juiz, rapaz, como é que é pegar chute, difícil, não sei o quê. Polemiza. Quando você ganha, já chega lá e reforça, rapaz, é o melhor do mundo. E como é esse jogo de cintura que você usa? E você sabe sair muito bem. Vou começar respondendo a primeira pergunta, Dudu. E aí eu vou lá para os bancos da faculdade. Né? Eu tenho um ressentimento muito grande, rapaz, porque eu queria que a minha monografia fosse justamente a influência da mídia sobre os procedimentos do Tribunal do Júri. Isso lá em 2013, 10 anos atrás, quando eu fiz a minha monografia. E você sabe que é uma coisa muito corrida, né? A gente tem pouco tempo, é uma responsabilidade muito grande no trabalho de monografia. E aí procurei o meu orientador, que era um professor, grande professor, né? Um dos meus influenciadores para a seara criminal, o Dr. Bruno Galvão, né? E ele, naquele momento, né, ele me disse, olha, não existe influência, acho que o termo não é influência. Né? E aí, na correria, eu acabei desistindo do tema, indo para um outro tema. Mas depois que eu comecei a advogar, né, Dudu, e aí eu gostaria de responder a pergunta do jornalista, do blogueiro, não sei, que fez a pergunta para você. Iago, como é que você lidar com essas situações? Veja bem, é necessário, para que se faça democracia, é necessária a participação da mídia. Agora, a mídia responsável, a mídia que tem credibilidade. Né? Em todas as áreas a gente tem os bons e os maus profissionais. Na mídia também tem os maus profissionais. E é aí que mora o perigo. Nós tivemos um caso de mais bastante repercussão aqui nas cidades da Engazeira, né? Pessoas que eram munícipes, inclusive da Itabira. Né? E aí eu, como um bom tribuno, fui assistir, fui prestigiar o colega Ricardo Siqueira, que muito junto com o doutor Romo foram quem fizeram a defesa. Cara, era latente a influência da mídia. Né? Eu recordo que o delegado de polícia que presidiu o caso foi ouvido também, né? E uma das frases que ele falou marcou. Ele disse, olha,
nós tínhamos um olhar sobre aquela morte até o 14º dia, até o jornalista ligar para a gente. Quer dizer, ele confirmou que mudou a ótica, e aí, de um suicídio, ele passou a dinâmica do caso como sendo um homicídio com a qualificadora do feminicídio. Veja, percebe? Então, assim, nós temos que saber quem são os profissionais que merecem credibilidade ou não. Para que a gente, quando eu me deparo com situações dessas, né, eu aprendi com o doutor Cláudio Daledoni, né, uma referência nacional lá do Paraná, né, eu sempre observo, assisto as lives dele, nunca tive a oportunidade de fazer curso nem de estar com ele presencialmente, mas observando a forma que ele trabalha, quando a mídia vem e traz uma informação negativa ou errada sobre o cliente, é a mesma mídia que ele procura para trazer a informação correta, o outro lado da moeda. Né? Então, é triste quando a defesa simplesmente assiste e se intimida com essa mídia, né? A gente respeita a mídia de credibilidade, eu sempre digo que é necessário para a democracia a mídia de credibilidade, mas é muito tendenciosa, é muito grave o que os maus profissionais que estão ali travestidos de repórteres, de blogueiros, os maus, né? Isso é muito sério, isso que eles fazem, de distorção de fatos, né? Então, naquele caso em específico, que você sabe qual é o caso que eu estou falando, gerou muita repercussão aqui em Afogados, foram 2 dias de plenário, fui assistir, prestigiar o colega. Rapaz, antes do júri começar, eu confesso também que eu fui procurado por uma terceira pessoa, ainda no final do ano passado. E o que é que tu acha desse caso? A primeira coisa que eu disse foi, é um caso de desaforamento. Sabe por quê? Porque antes mesmo dos jurados sentarem nos bancos para julgar de forma imparcial, eles vão julgar condenando o réu a pena máximas, única e exclusivamente pela pressão exercida pela mídia parcial. Do meu ponto de vista, eu correria atrás para desaforar e ainda tem tempo. Foi isso que eu respondi para a pessoa que me procurou. Inclusive, a pessoa nem se identificou se era por vítima, se era pelo acusado, mas enfim, eu já me posicionei. Olha, cara, a pressão exercida pela mídia foi tão grande que você via que as pessoas... Eu assisti e você vê a prova técnica ser desmanchada, como foi naquele caso. Foi trazido um perito criminalista, foi trazido um médico legista com 25 anos de ML, desmancharam a prova técnica que existia nos autos, e isso não serviu, única e exclusivamente porque existia uma pressão social. Olha, tu tem que condenar, porque senão daqui a pouco, esse mesmo pessoal que fez essa matéria vai colocar lá, olha o que foi que o povo de Afogado da Engazeira fez. Absolveu o criminoso. Então, por uma pressão da mídia irresponsável, é que esses jurados passaram a não julgar, né, não merecendo assim o juramento que fizeram inicialmente, né, quando o juiz decreta a incomunicabilidade, quando eles fazem o juramento, quando são sorteados, e sim julgando por uma pressão social. Então, quando eu me deparo com uma situação dessas, eu procuro me precaver, né? O que é que eu posso fazer numa situação dessa, se a mídia está toda contaminada? Aliás, se a população está toda contaminada pela má mídia, né? Eu correria atrás de um desaforamento, ainda tinha tempo suficiente, ou eu começaria a usar a mesma mídia para mostrar o outro lado da moeda, né? Eu faço perfeitamente. Já pegando nesse gancho, eu estava aqui anotando e ele está numa sintonia aqui com um público tão grande aqui. Eu estou nesse outro telefone aqui, que é pelo Face, está sendo transmitido também, aqui pelo Instagram. Aqui essa outra luz é do computador aqui, que já vai para o YouTube daqui a pouco. Inclusive, tem outra grande advogada, amiga de Ricardo, acho que é de sua, a doutora Marta Guaraná, muito amiga de doutora Jaqueline Pessoa também. Enfim, pegando nesse gancho aí, que é a pergunta de muita gente aqui, tirando da grande mídia, né, porque são vários blogueiros, são vários envolvidos, né,
na mídia, não é uma pessoa só da mídia. E voltando agora para a pessoa de Dr. Iago Perazzo, porque todos assim, ele é muito acessível aqui, ele é muito... Ou seja, eu estou entendendo perfeitamente o que cada comentário, estou resumindo todos. E justamente isso, né? Com o nome que você já tem, e você é uma característica sua também, aqui muito acessível. Sou um advogado de nome, mas muito acessível. Já demonstra aí que quer ajudar os outros advogados, sejam eles novatos ou veteranos, e acadêmicos também. Aí a grande pergunta aqui, com esse brilho e destaque na área criminal, lhe trouxe dificuldade ou resistência por parte da sociedade ou pelos colegas da área criminal, já que é tão resumida e tão disputada? A grande pergunta é essa, porque assim, a mídia, como você bem explicou, influenciou por bem ou por mal, ou seja, gera esse pré-julgamento. Do mesmo jeito é quando vai para um caso, né? Está aqui Renan Perazzo, o artista do júri, doutor Iago. Renan, um grande abraço, meu querido. Então é justamente isso aí, quando doutor Verônica Xavier, minha sogra também está aqui, batendo as palminhas. Olha, tu tá em Monteiro, tu está sendo assistido no Paraná, eu estou tão feliz aqui. E a dúvida é, doutor Iago, a pergunta, na verdade, é o seguinte, quando é um advogado já de nome naquele caso, então a população já soxenta. Então, foi alguma coisa difícil, que procurar o homem, procurar o homem, então é porque a coisa... Então, assim, quando é o nome do advogado, já pesa no processo. Então, é essa questão aí. Uma coisa, um processo comum, aquela coisa toda, tem um júri hoje, beleza, tal, foi fulano. Só, não falo nem do processo, né? Isso hoje é o júri lá, a pessoa pensa até que é o réu, né? Hoje é o júri do doutor Iago. Aí não quer nem saber qual é o processo, quer saber da atuação. Isso aí desperta a curiosidade, né, do estudante de direito, do acadêmico, do advogado novo que quer começar ali, né, de nós que queremos aprender mais um pouco com você. Então a pergunta é, isso aí já gerou para você passou por experiências, como a pessoa aqui bem botou, ela disse assim, olha, pela área criminal ser tão estreita e tão disputada, realmente, se destacam poucos na área criminal. Então, isso aí que você conseguiu em tão pouco tempo, lhe trouxe alguma resistência, seja por parte da sociedade ou por parte de alguns colegas, e assim, que de repente você conseguiu mostrar essa advocacia diferenciada. Então, a grande pergunta é, teve alguma resistência ou você já enfrentou e como é que administra isso? Né? Pelo fato desses atributos que colocar aqui, um advogado acessível que quer ajudar a todos. Mas tem gente que diz, não, porque quer dar uma bonzinha. Não. E vocês, cara aí, que eu fiquei feliz, estou dizendo aqui, Rosildo, doutor, boa noite. Não gosto do advogado, mas tenho boas informações dele, o quanto o rapaz do doutor Iago Perazzo. Conheço bastante, um excelente profissional. Rosildo Francisco, tá botando aqui, já no Face. Eu estou lendo tanta coisa aqui e faço meu título mutuando de pergunta. Vamos para a primeira, que é essa aí. Como é que tu enfrenta, e se já enfrentou alguma dificuldade, alguma resistência de colegas? A pergunta aqui é na área criminal, que é muito disputada realmente e poucos se destacam. Já sim, já enfrentei, Dudu, no começo, né? Já enfrentei uma dificuldade, lógico, diante de todas essas que eu já apresentei aqui, já tive dificuldade, mas assim, nada que tenha me abalado, sabe? Justamente esse mesmo caso que a gente mencionou aqui, que a gente vem falando desde o começo, esse caso foi uma aula, até isso aconteceu nesse caso. O filho do réu, lembra que eu falei, o réu disse, você vai até o final. O filho do réu disse, não, vamos trazer um advogado de Aracaju. Aí, meu amigo, eu estou lá na vara criminal, com tudo isso do processo, extraprocessual, esses problemas. E aí, quando eu falei o número do processo no balcão, a Causídica olhou para minha cara. Aí eu de pronto já fui logo, na bucha. A doutora hesitou porque eu lhe atrapalhei ou porque a senhora está procurando o mesmo processo? O cartão de visita. Aí ela viu, taca, porra, o advogado já botou em mim assim. Não, é porque eu sou advogado desse caso aí, viu? Aí ela disse, não, me chamo doutora. Inclusive, gostaria de mandar um abraço. Se tornou minha grande amiga, Ilani, né? Ela aliás, ela é de Paulo Afonso, não é de Aracaju, não é de Paulo Afonso. Doutora da Bahia, é da Bahia.
E aí, a gente se tornou amigo depois desse caso, né? Eu fui explicar para ela a situação. Mas Olha, conta aí como foi esse começo, Tiago. Conta como foi então, esses cartões de a senhora visita. foi chamada para vir para cá, para fazer o júri, beleza. Aí apresentei o que era que eu estava passando, quais eram as dificuldades. E aí eu percebi também, né? A colega teve um certo respeito por mim, eu percebi também que para ela era tudo muito novo, o tribunal do júri. Eu percebi, né, pelo meu conhecimento aguçado. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, doutora, nunca ensaiei junto com ninguém. Eles vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar o júri. Aí eu disse, a senhora fala, e quando eu vi o perfil dela, que, lógico, mulher sempre tem aquela forma mais meiga de cativar, né? E aí tenho muito respeito por todas as mulheres tribunas, né? Principalmente por ela, é uma amiga. Quando eu vi, olha, mas o meu modo de atuação é justamente a explosão. Então eu acho que vai dar certo assim, Wilani. Você vem com esse seu jeito meigo, esse seu jeito tranquilo, né? Essa forma, esse carisma para conquistar as pessoas. E aí todo mundo vai ficar nesse encanto. E aí, quando menos esperarem, eu venho por trás e concluo. Pronto. Aí ela disse, tá certo, Tiago. Beleza. Quando a gente chegou no dia do plenário, né, ela começou, e aí depois eu concluí, com tamanha perfeição, né? Em uma outra oportunidade também, eu já tive um outro caso que eu convidei a colega também para participar. Enfim, essa foi a única oportunidade, Dudu. Já tive outras, inclusive, se eu não me engano, você fez um júri esses dias com o Alexandre, né? Lá de Pesqueira. Pesqueira, estive lá no dia da mulher, fiz um júri, perfeito. Foi grande tribuna, viu? Grande tribuna, exímio tribuna. Bom demais. Queria aqui mandar um abraço para ele também, doutor Alexandre. E eu estava fazendo um júri de muita repercussão aqui, muita repercussão mesmo. O júri foi o maior em termos de duração de tempo aqui da comarca de Afogados, foi mais de 3 dias de júri. E aí a família contratou ele, né? Eu não conhecia ele. Quando ele chegou, a gente meio assim, né? Desconfiar. O advogado da causa... com você. Sim. O pessoal entender. Mas a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Ele foi contratado para o plenário. Aí eu disse... Aí eu todo desconfiado, o processo eu estava desde a fase pré-processual, lá do inquérito eu estava. Aí eu disse, rapaz, a família ainda trouxe esse caboclo para cá, tá certo. Aí ele chegou com todo respeito, e um cara topado, respeitoso, urbano e muito educado. É o doutor Alexandre. Aí a gente começou com a intimidade, foram 3 dias, né? E a gente, ele veio com a peroração, a forma dele, né? Ele é muito, ele tem mais de 20 anos de tribuna, né? Eu acho que ele é advogado desde 97, se não me engano, muito tempo já. Um cara muito experiente. Muito experiente. Né? Ele atua ali naquela área de Arco Verde, para Caruaru, né, para Garanhuns. Chegar em Garanhuns, Capoeiras, onde tem processo. Eu tive lá em Pesqueira. Rapaz, eu aprendi muito, cara. Muito com ele. Muito mesmo. E aí, quando o cara terminou, aí eu disse a ele, doutor, eu venho por último. Eu sempre gosto de ficar por último. Aí, quando meu irmão, eu botei uma força, uma explosão, porque era o seguinte, era um crime de mando, a situação era um crime de mando, né? E nós tínhamos a suposta mandante e mais outros 3 réus, sendo que um dos 3 estava com um processo que tramitava em apartado, né? Tinha sido apartado esses autos dele porque ele estava em local incerto não sabido. E aí eu fazia a defesa, eu e ele, nós fazíamos a defesa da mulher que era acusada de ser mandante, e eu fazia a defesa também de um dos outros 2 acusados. E aí eu vim. Cara, quando a gente terminou, meu amigo, não me falta elogios, não me faltam... confesso que me faltam adjetivos para qualificar o profissional que ele é, mas é tão satisfatório, Dudu, você ouvir da boca de um colega, né? Isso não lhe faz menor, nem também vai lhe fazer maior. Iago, eu sou um advogado experiente, mas você está de parabéns. Cara, isso é muito satisfatório. Eu acho que o reconhecimento de um profissional... Aliás, a maior moeda que paga um profissional é o reconhecimento pelo trabalho prestado. Dinheiro é bom, é porque é necessário.
Né? A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para prover a vida. Mas, muito melhor do que dinheiro é o reconhecimento. Né? E, graças a Deus, eu tenho sempre conquistado. Sempre que eu divido plenário, eu dividi outro dia também, em um caso emblemático aqui com um colega de Flores, Saulo, doutor Saulo, também a mesma coisa. É muito gratificante, Dudu, receber os elogios. Né? Então, respondendo a essa pergunta, é isso. Coisa boa. Aproveitar só o gancho aqui, e a pergunta que a gente ia fazer a você. Acabou de entrar na live, doutor Augusto Mendes. Simplesmente o advogado das grandes operações. Você sabe demais. Doutor Augusto Mendes está aqui lhe assistindo. Aqui eu quero mandar um forte abraço e aproveitar até para prazer tê-lo aqui assistindo e uma satisfação. Extraordinário. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas o acompanho aqui pelas redes. Ele é paulista, não é isso? Perfeito. Olha, doutor Augusto Mendes, simplesmente no evento que houve, por outra pessoa que eu tenho um enorme respeito, que é o doutor Halisson Ferraz, idealizador do Orgulho de Ser Criminalista e do Sala Secreta, trouxe, eu acredito, assim, que a nata da advocacia, sabe, para aquele evento. E ter ouvido Augusto, inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer a você, Iago, ao senhor, que ele nos traz na prática, tira da teoria e bota na prática, como você traz essa advocacia moderna, né, que a gente precisa mesmo dessas novas informações. Você vê o estado acusatório, né, para não dizer o estado só investigador, está muito preparado. Né? E às vezes a gente vê uma carência na advocacia de ter acesso a isso, de ter acesso àquilo. E a pergunta que eu vou fazer, como é que você encara, né? Porque eu vendo lá em Recife, nesse dia, lá no evento de Sala Secreta, os clientes, eles dão toda a oportunidade, todas as ferramentas para que o advogado desempenhe um bom trabalho. Contrata um perito, contrata um assistente disso. Olha, o advogado ele tem que se concentrar no jurídico. Né? E uma coisa que eu pelo menos noto, não sei se você tem essa mesma dificuldade, no interior a gente meio que tenta tirar água de pedra. Porque assim, você tem que ser o advogado, você tem que ser o psicólogo, você tem que ser o perito, você tem que ser o oficial de justiça com a diligência, você tem que ser o investigador. E assim, como é que você encara isso? Essa questão da forma de trabalhar aqui no interior, à vista desses grandes advogados que a gente vê aí na capital. A exemplo, como eu estou dizendo aqui, de um doutor Augusto Mendes, que está aqui, né? De, por exemplo, o doutor Halisson Ferraz e seus filhos, seu extraordinário, Romãozinho, que vai ser o próximo entrevistado, doutor Romão, de hoje a 8 é ele. Né? Você vê um Rodrigo Piancó, que é um advogado maravilhoso. Então, assim, lhe considero de fato um herói, porque você faz coisa, meu amigo, só você e você, como se diz. Como se diz, numa cidade pequena, aqui de Guaraci, a comarca já é termo de Afogado da Engazeira, já tem essa dificuldade de ir lá, de despachar com o juiz, de procurar promotor. Então, assim, como é que você faz para angariar essas ferramentas necessárias para um bom desenvolvimento de um processo? Aí, quando eu falo processo, desde a instrução, o pessoal às vezes não entende que tem toda uma instrução e o plenário do júri é a cereja do bolo, como se diz, é o tudo ou nada. Mas para se chegar até lá tem todo um caminho, acredito, muito sofrido, né? Para se chegar lá. E lá é seu diferencial que eu vejo. A sua explosão, é o atestado do seu destaque, desse seu brilhantismo. Então, como é que você encara isso, meu caro Iago? Dudu, para a nossa realidade aqui, né, você sabe, você vive isso. Infelizmente, a nossa advocacia, com esse aspecto da tecnologia, por exemplo, se a gente for falar aqui de uma reconstituição 3D, né? Muitas vezes o nosso cliente aqui, ele não tem determinado poder aquisitivo ao ponto de poder custear. Né? É muito difícil quando a gente encontra um cliente que possa arcar com os custos de um perito particular. Muito difícil. Né? Às vezes acontece do cliente, mas para nós aqui a realidade é totalmente diferente. Né? Eu vejo aí, acompanho os grandes advogados do Brasil afora, né? A gente vê aí o escritório da Ledone, a gente vê aí o escritório também de Fabiano, né? Lá de Minas Gerais, de Zanoni. Esse pessoal todinho, não só, lógico que a tecnologia está disponível para todos, mas às vezes, né, isso tem um custo. Né? E quem deve arcar com os custos, na maioria das vezes, como é o caso, por exemplo, de uma reconstituição em 3D, é o cliente. E aqui o sertanejo ele não dispõe de muito recurso, né, para poder custear. Quando a gente não consegue assim, a gente tem que se adaptar. Né? Então,
Eu não costumo muito fazer. É necessário, né? Agora, nos meus júris, eu tenho, inclusive, não era uma prática minha, mas confesso que eu me adaptei novamente, né? Eu estou trazendo para o plenário do júri agora uma TV, né? Uma TV, e aí eu separo as peças para serem distribuídas todas em número de 7 para os 7 jurados e também passando na TV, entende? E não sei se você tem percebido também, né? Eu sempre tenho dito aqui para os estudantes de direito, geralmente o promotor ele não se utiliza muito dessas ferramentas que foram produzidas de forma pretérita. Por exemplo, depoimento de testemunha produzido na audiência de instrução e julgamento. Dificilmente aqui eles se utilizam disso, né? Eles não transmitem o vídeo, eles se utilizam apenas daquilo que foi produzido no dia. Aí, lógico, né? Eu faço a adaptação, né? Tenho me moldado à realidade, né? A tecnologia pegou com a globalização, né? Os jurados também, o perfil dos jurados mudou, né? Então eu tenho utilizado muito a tecnologia dentro das possibilidades, né? Nos meus plenários. É isso que eu tenho feito. É muito difícil trazer para a nossa realidade, por conta que muitas vezes isso envolve um custo um pouco elevado, porém é necessário, mas o cliente não pode custear. Então a gente vai, como você bem disse, corre atrás para se adaptar. Ah, mas eu não consigo aqui uma reconstituição em 3D, eu consigo essa outra tecnologia para trazer, para transmitir, entende? Então a gente se adapta, né? Aqui o advogado sertanejo tem que tirar água de pedra, leite de pedra mesmo. Realmente a nossa realidade é totalmente diferente dos grandes escritórios Brasil afora, né? Afinal de contas, somos sertanejos. Perfeitamente, perfeitamente. Coisa boa, Iago. Muita gente aqui, eu vejo muita carente de direito, estou aqui anotando tudo. Nossa live está tão boa que o lançamento desse projeto, né, que damos início hoje, eu não foi tão bem acolhido que não para aqui. Era para ser 30 minutos, vai 1h30. O pessoal já dando sinal aqui, mas tá todo mundo achando tão bom que depois não vai parar, não. E aí vai quebrar todos os protocolos. A gente vai ter que mudar a dinâmica aqui, o próximo vai querer só meia hora também, não. Diz que o 1h30 e a coisa tá fluindo. Dudu, Já outras perguntas aqui. Diz que o Macuto fala e quando encontra outro, hein? Ave Maria, fala demais. Eita, rapaz. E outra, tá tão descontraído assim, tão envolvente, uma coisa tão sem formalidade, e ao mesmo tempo com tanto conhecimento que você está nos trazendo, que a hora passa que a gente não vê. E aproveitar só esse intervalo aqui, já pegar nesse outro gancho, mandar aqui um abraço. Tem um cara aqui, rapaz, amigo meu particular, não é? Mar Xavier. Aqui, esse cara deve ser um show no plenário. Aí tem aqui também, mandar um abraço para Ernesto Mariano, que está ali assistindo também. Papelão, o nosso cantor, o cantor lá da banda Seu Marquinhos, lá do Cis, também está te ouvindo, está te assistindo. E alguma coisa que você chamou muita atenção aí, a gente nota, e foi esclarecido você, essa dificuldade realmente de ser o advogado, aí eu digo com letras maiúsculas, né? Tanto que tem um comentário aqui bem interessante de Mônica Amaral, onde ela é uma pessoa muito sensata. Ela disse, muitas vezes o advogado sofre muita pressão, ela colocou aqui, porque gera expectativa e acha que o resultado positivo só depende do advogado. Mônica, fica esse abraço aqui de reconhecimento do Dr. Iago também, que ela é uma pessoa que entende demais assim, o lado do advogado, né? Aí você veja, Emerson também está mandando um abraço, Emerson Vera. Rian Veras, meu doutor Rian Veras, um forte abraço, meu amigo. O cara que eu mais aperrei na vida e nunca pressou de mim. Um abraço. Nem para lavar o carro dele, eu estava disposto. Eu disse aí no outro dia. Então, Iago, para a gente não perder o fio da meada aqui, a curva está boa demais, o aprendizado está enorme. Quando você falou na questão de certas resistências, enfim, fica meio que uma ciumeira aí pelo meio, nessa característica muito apontada em todos os comentários. Tá nesse outro telefone aqui, muita coisa. Tá até coração para você, viu? Maria muito Helena, doutor, boa noite, meu ídolo. Te adoro muito. 1, 2, 3, 4, 5 corações. Ave Maria, o cabo amado. Demais. Eu não vou nem terminar de ler, que é demais aqui. Caio Soares, tá assistindo pelo Facebook, rapaz, eu tô Caio. E assim, nessa sua característica tão destacada aqui por todos, algumas já conhecidas nossa, e outras que você revelou hoje, demonstrou pelo seu
pela sua forma. A sua característica, primeiro, essa sua explosão júri, essa sua forma diferente. E a outra foi o que você nos mostrou agora. Mônica colocou aqui, Mona Lisa, grande live. E obrigado, Analise. Doutor Iago já mandou um abraço também. Como a gente dizia assim, e outra que apontaram muito, essa sua questão dessa acessibilidade. Você, pelo nome que tem, já mostrou que é um cara totalmente acessível. Fizeram um comentário aqui atrás de ser um cara que procura ajudar os novos advogados, os acadêmicos, quem tem interesse, enfim. Nessa sua abertura que você deu no começo, é a mesma de hoje? Porque, veja, se gerou algum... Milene da Silva botou nota 1000. Ai, porra boa aí pra tu aí. Você fechou mais essa acessibilidade ou permanece a mesma? Porque saber se num dessas parcerias, ou quando você dá a mão assim, vamos, o caminho é esse, se chegou a ser prejudicado, se não, enfim, ou se há uma resistência, não quero ajuda. Porque você foi um cara que foi sozinho e batalhou. Foi você e você, pela sua história de vida que você nos contou no início da live. Né? E eu acho que por essa sua experiência de ver o caminho das pedras pontiagudas mesmo, eu acho que você teve pena de nós aqui. Disse, olha, moçada, chega, não vamos ter besteira aqui não. Vamos esquecer o nome Iago aqui, vamos, como dois parceiros, vamos embora. Como foi isso? Como é hoje em dia? Se você já teve algum arranhão ou não? Como é que se administra isso? Porque é muito difícil. Né? É aquela história, né? Só junta mosquito onde tem luz. Se já for apagadinha, não chega ninguém. Mas como é que se administra isso? Rapaz, Gregório Ferraz acabou de entrar. Eu acabei de falar do menino de Ralo. Salve Maria. Uma fera também esse menino aqui. Pegaram um caso extraordinário. Quase 5 dias de júri. Eu acompanhei. Um abraço, Gregório. Um abraço do Gregório. São decentes e o povo preparado da moléstia. Doutor, vamos lá. Quando eu comecei a advogar, né, uma das características que eu encontrei... Vamos ver o que é que se fala sobre advogado criminalista no sertão. O que é que se fala? Duas coisas que se falam. Advogado criminalista é ladrão e advogado criminalista só quer pegar o dinheiro e depois vai embora. Uma terceira coisa que se fala inclusive eu até vi o doutor João Ricardo, acho que ele é lá do Mato Grosso, ainda hoje mesmo ele falou, olha, que estava dando uma palestra, e eu sempre digo a mesma coisa, né? Estava dando uma palestra e o pai dele ele colocou uma frase até engraçada. Meu pai diz, meu filho, você vai criar cobra para lhe picar. Tudo na advocacia, em especial na advocacia criminal, isso não existe. Tá certo? Eu acho que cada um tem o seu lugar, né? A gente não tem que ter mais esses paradigmas. Eu acho que isso aí é coisa de quem tem a mente ultrapassada, né? A gente tem que ter a consciência que nós somos poucos e que os poucos não podem ser tão distantes, né? Então, essa é a minha preocupação. Sempre que eu estou no plenário, me preocupo, vou na plateia, às vezes eu conheço o estudante, eu conheço um advogado que está assistindo, vou lá cumprimentar, convido para vir para a bancada. Vem que embora, rapaz, para tu perder o medo, olha como é que funciona. Às vezes a pessoa está toda tímida, fica até envergonhada, né? Acha aquilo ali muito impactante. Eu digo, não, mas venha, rapaz, eu quero você aqui mesmo, senta aqui. O meu objetivo é povoar, tá certo? O meu objetivo é que nós tenhamos mais advogados criminalistas. Eu acho que o meu espaço é só meu. Não tem essa de dizer, eu vou criar cobra para me morder. Ah, diabo, tu vai ensinar o que tu sabe? Não tenho esse olhar. Eu não penso pequeno dessa forma. Eu não penso só em mim. Eu penso numa advocacia do futuro mais unida, mais forte, né? Por isso a minha preocupação, né? Tenho aqui, inclusive, tenho um irmão advogado, diga-se de passagem, por incrível que pareça, né? Até agora não demonstrou sinais da advocacia criminal, eu também não estou forçando, estou deixando no tempo dele. Tem um outro que está também cursando direito, tenho vários primos, mas enfim, já tive vários estagiários aqui, o pessoal da faculdade aqui de Afogados também sabe que sempre que precisa pode contar comigo, sempre convido, quero as pessoas presentes para a gente fazer uma advocacia mais forte. É esse o meu objetivo. Tá? Então, quando você vai sozinho para o plenário, né, do outro lado é muito difícil, né, Dudu? A gente sabe que, de uma certa maneira, a gente tem um Estado robusto, forte, a máquina. E do lado de cá só tem o pobre do advogado. E quando a gente olha ele é sozinho, entendeu? Essa é a minha preocupação.
E saber que eu fico me lambendo quando eu vejo aqui. Ainda não tive a oportunidade, já tive a oportunidade de fazer curso de Dr. Flávio Santana, né, o método Kawasaki. Um abraço. Mas ainda não tive a oportunidade de fazer outros grandes cursos que eu vejo na capital, né? Sinto falta quando eu morava lá. E eu vejo, cara, tão bonito o trabalho que Raulson faz. Cara, Raulson é reconhecido por todos, pela grandeza dele de abrir espaço, de buscar os advogados, de fazer uma advocacia mais forte, né? Justamente porque está escasso. Nós somos tão poucos, o que a gente faz é tão difícil, e quando a gente se encontra sozinho, aí é que se torna mais difícil. Essa é a minha maior preocupação. Então eu busco fazer aqui no nosso sertão justamente o que eu vejo os colegas fazerem. Eu sempre fiz isso, mas de uns 2 anos para cá eu tenho assistido os colegas através das redes sociais e digo, mas rapaz, que trabalho tão bonito, né? Raulson, você vê, eu tenho aqui uma colega que eu sigo aqui, que é de Afogados aqui, talvez ela nem me conheça, mas eu sigo, que ela saiu daqui e foi participar do júri, desse júri que teve lá em Recife, né? Passou acho que uns 5 dias lá, 4, 5 dias lá, eu acompanho ela e vi, olha só, que grandeza. Cara, isso não vai te fazer menor. Não tem essa de dizer eu estou ensinando para ele. Pelo contrário, eu estou compartilhando conhecimento e aprendendo. Né? Eu acho que seria muito pequeno da minha parte dizer eu não vou dividir o que eu sei com alguém. Pelo contrário, cara, vem embora. Tu tem uma forma de pensar diferente, eu preciso aprender contigo também. A gente precisa de uma advocacia unida, uma advocacia forte. É isso. Exatamente. Iago, isso só mostra a sua grandeza, assim, você ter a bagagem que você tem, o nome que você tem, não querer só para si, compartilhar com tanta gente aqui do Brasil todo. Eu estou aqui vendo nas 2 transmissões aqui, né? Inclusive Damiana Vasconcelos acabou de entrar aqui. Olha, quero mandar um abraço. Pedro Evangelista, um amigo nosso, Pedro, um forte abraço, ele até comentou assim, ele diz assim, o quanto é bom esse esclarecimento que ele fez, para nós que somos leigos, para entendermos um pouco como funciona o processo, realmente, porque às vezes você está de fora, não entende muito como é que funcionam os trâmites legais. Mesmo a observação, e já puxando aí para essa sua visão muito futurista e muito humana, e a Mônica Amaral até comentar aqui, mas o que diferencia o trabalho de vocês é essa entrega humana. Isso aí que você acabou de dizer, que vai lá saber da história, que quer saber isso, quer saber aquilo. O pessoal aqui, inclusive Maicon Santos, está assistindo, manda um forte abraço. E tem uma pessoa lá em Recife, rapaz, falei com ela mais cedo, através do WhatsApp, e ela, muito atenciosa, gente boa demais. Dudu, e a hora da live? Aí é uma confissão que eu faço em público, até que vai ficar gravado. Eu sou analfabeto digital, meu amigo. Eu não sei como é que faz negócio de coisa. Olha, meu telefone... Falamos tanto da globalização, né? Do advento dos meios digitais, mas eu ainda apoio muito. Eu não sei para onde vai. É tanto que muita gente às vezes liga e eu não sei qual foi o telefone que ligou, o que eu uso mesmo. Mas o meu pessoal, eu sei o vermelhinho. Isso é modesto da sua parte. Nós somos sertanejos, a gente sabe se adaptar. Não, quem me conhece sabe que eu venho aqui, eu sei o vermelhinho e o verdinho. Desligar e só e mando um WhatsApp. E não tinha colocado nem o horário, assim, me perdi, porque Lorena é quem organiza isso. E Moniquita, é ela que eu vou falar, a gente se falou mais cedo, hein, Moniquita? Às 7 horas, ela já está aqui na live também. Enfim, Tadeu Filmagens, lá em Teixeira, na Paraíba, um cara extraordinário, comunicador, dono de programa de rádio lá em Teixeira, organizador de grandes eventos lá no Bato Pendó, inclusive um grande amigo meu, Tonito, amigo, não só amigo, mas irmão também, até pela a maçonaria, a quem eu mando um triplo fraterno abraço, justo e perfeito, meu cara. Que Deus te guarde. Iago, a gente já vai aqui para 2 horas de live, por mim, amanheci o dia. O pessoal aqui já fazendo mais perguntas e muito mais, mas a gente quer finalizar aqui. Qual é a mensagem, qual é a dica que você deixa para todos nós? E eu me incluo nessa lista de advogados criminalistas, né, de estudante de direito, para ser um grande tribuno, já que a nossa proposta aqui, né, são os tribunos do plenário. Independente do processo criminal, porque às vezes, como você mesmo já foi muitas vezes, acredito que é sempre surpreendido. Vem toda a instrução, chega e joga no colo do advogado. Chega e joga em você, o júri, e você que se vire.
Então, assim, você tem que pegar o processo do jeito que é. Então, qual a dica especificamente, de forma bem objetiva, para o júri? Qual a dica que você dá de preparação, do que fazer, de como se envolver e ter um bom resultado? Para a gente finalizar essa live, deixar um abraço aqui para um bocado de gente. Dudu, primeiramente, eu quero novamente renovar aqui os votos, quero lhe parabenizar, né, pelo projeto, né, por essa série, né, que você está iniciando hoje, né, dizer que para mim é uma honra ter sido o primeiro, né, da série, os tribunos do plenário, né, parabéns pelo trabalho, e a mensagem que eu deixo, né, para os acadêmicos, para os jovens advogados, é que, acima de tudo, você é capaz, né? Então, nunca ache que você tem que ser igual a alguém. Se você tem, nunca esqueça que você tem que ter referências, tá certo? Agora, nunca imagine que você, não se preocupe em adquirir o reconhecimento já no primeiro processo. Nunca ache que você não é capaz. Você é capaz. Só basta correr atrás. E sempre que se deparar com o cliente, se lembre, faça a experiência, sinta-se no banco dos réus para você ver o que é que você tem que fazer quando você tem que falar por outra pessoa. Então, é simples, é somente se entregar. E a primeira coisa que eu esqueci de falar, né? Eu sempre coloco Deus na frente de tudo. Eu acho que quando você me perguntou lá atrás, no começo da live, como é, bicho? O que é que tu faz para ser assim? Cara, eu acho que se eu não fosse um escolhido de Deus para ser um tribuno, talvez, né, eu compreenderia, né, porque não foi da vontade de Deus, mas somado a isso, né, eu sempre tive muita entrega, né, corro atrás de todos os processos, como se fosse o primeiro, né, não tem, como eu falei, não tem processo mais difícil, nem tem processo mais fácil. Quem me conhece sabe, às vezes o promotor chega, o promotor pede a desclassificação, sustenta por 2 anos que o cara cometeu uma tentativa de homicídio. Aí chega no dia do plenário e diz, não, agora eu quero pedir aqui a desclassificação para uma lesão corporal. Aí quando diz assim, a defesa tem a palavra, todo mundo acredita, mas o promotor já pediu, como é? Não. Eu sou chato. É aí que eu vou falar. Doutor, isso é um pedido de desculpa, né? Porque o senhor deixou o caboclo preso aí quase 2 anos. Eu tive um caso aqui, 2 anos e pouco. Chegou no dia do júri, o promotor disse, não, eu quero a desclassificação. Não. Todo mundo achava que eu ia só pedir a desclassificação. Não. Vou aqui pontuar tudo que é de direito do meu cliente. Eu vou dar voz a ele agora. Tudo que ele queria falar. O senhor acha que é só chegar aqui e pedir a desclassificação como que fosse um mero pedido de desculpa? Não, doutor, ele passou 2 anos e tanto preso. É assim não. E aí, ó, faça a sustentação oral, do jeito que tem que ser feito. Entendeu? Então, sempre tenham muito cuidado. Para vocês também, sempre vai ser oferecido o mais fácil. Recusem. Recusem, porque tudo que é mais fácil deixa a gente, de certa forma, acomodado, deixa a gente, de certa forma, preguiçoso. Né? Eu sempre me preocupo muito, Dudu, embora a gente esteja distante fisicamente dos grandes centros, né? Onde a gente tem aí os grandes cursos, os grandes advogados, as grandes bancas, eu me preocupo muito de estagnar, de ficar parado, de ficar aquela coisa limitada, então eu sempre vou em busca. A gente que faz aqui, e aí uma das suas perguntas foi justamente a tecnologia, eu me preocupo muito, porque senão eu vou ser um advogado ultrapassado. Tenha sempre um senso de preocupação, porque senão realmente você vai ser um advogado ultrapassado. E acima de tudo, se entregue. Sinta como se fosse você que estivesse ali para ser defendido. Se fosse por mim, o que era que eu queria que falasse? Era isso aqui. Talvez a palavra não seja a palavra mais bela, talvez não seja o termo mais técnico, mas foi a palavra mais objetiva. Né? Quando a gente fala a língua dos jurados, talvez o jurado não entenda aquela palavra complexa, talvez o jurado não saiba nem o significado, mas você tem que chegar no receptor da sua mensagem, que é ele. O que é que eles falam aí? Como é que eles pensam aí? É isso que eu faço. Né? Então, às vezes, eu sempre digo, eu tinha um professor que ele fala o termo
Assistindo outro dia uma live de Écio Quaresma, né, ele diz, olha, tem um grande advogado aqui de Minas Gerais que ele estava fazendo uma sustentação no plenário do júri e quando ele terminou, o escrivão do juiz, que ele falou até escrivão o termo, que é o assessor, anotou mais de 50 palavras que nem o escrivão sabia qual era o significado. Que dirá o jurado, coitado. Entendeu? Então, assim, você tem que se adaptar, né? Você perguntou aí, eu acho que tem alguém se perguntando, mas será que era possível fazer um júri em São Paulo? É lógico. Você vai se adaptar à realidade daquele receptor da sua mensagem, que são os jurados, né? Nessa minha preparação, 7 anos atrás, Dudu, eu vi um colega cometer um pecado lá em Recife, no plenário do júri, o colega, até nunca esqueci, o colega era de Surubim, acho que na segunda vara do Tribunal do Júri lá, se não me engano. E aí ele pegou logo mostrando fragilidade, mostrando fraqueza, ele mesmo se diminuindo, utilizando as raízes para colocar aquilo como uma coisa menor no plenário. Oi, eu sou o Matuto, oi. Isso foi usado contra ele. Todo mundo quis descer a ripa nele, até o magistrado que presidia a sessão, quando o pobre coitado foi apresentar as provas que já estavam no processo, foi barrado. Para o juiz. Para, não, está no processo. Cala a boca. Só faltou mandar calar a boca. Mas traga isso aqui agora. Porque ele já mostrou fragilidade. Não, se adapte. Vai fazer uma sustentação em Recife? Beleza, se adapte à cultura de Recife. Se adapte ao receptor da sua mensagem, que você vai conseguir transmiti-la com a maior clareza possível. Então, o Tribunal de Júri é isso. Espero que eu tenha contribuído com todos. Eu vou até anotar isso aqui agora, viu? Você me pergunta, mas eu boto embaixo, Iago Perazzi. Vou anotar agora. Nem para ganhar dinheiro. Você vê que eu vou anotar o que você me disse agora. Foi de grande valia para mim. Eu aprendi, cara. Eu aprendi isso 7 anos atrás, quando eu falei aqui na live, que eu fui assistir para aprender. Passei uma semana lá assistindo, e o colega falou isso, e de certa forma, o jurado, todo mundo que não está nele. Porque ele já começou a sessão mostrando ele mesmo se diminuindo. Né? Que você quer mostrar as suas raízes, a sua origem, mostre isso, mas de uma forma imponente. Não coloque isso como um fator negativo no plenário contra você. Né? Então, assim, eu sei, como eu falei aqui, que tem pessoas que têm essa dúvida. O tema da live é justamente o júri aqui no sertão do Pajeú, mas será que vocês dois são capazes de fazer plenário Brasil afora? Alguém quer duvidar? Né, Dudu? Vê que nós dois tem para dar dinheiro, confessa até aí, ó. Se adapta ao que vai falar, dica do Dr. Iago Perazzi. Isso aqui é para minha agenda. Que não, você sabe que eu não minto, não. Olha para onde vai daqui a pouco. Eu espero que eu tenha ajudado a contribuir, né? Por mais que tenha sido mais de 2 horas de live, mas conhecimento nunca é demais, né? Eu sempre também estou aqui acompanhando as lives dos colegas do Brasil afora em busca do aprendizado. Doutor Iago, eu quero lhe agradecer imensamente. Na verdade, fazer vários agradecimentos. Primeiro, eu que agradeço, meu amigo. Agradecer ao grande arquiteto do universo de nos dar a oportunidade da vida, primeiramente, e poder reunir tanta gente boa ao nosso redor. Segundo lugar, lhe agradecer pela sua humildade de ter aceito de pronto participar da estreia desse nosso projeto, que com fé em Deus vai ser muito grande. Vamos trazer aqui outros grandes tribunos também a esta live. Terceiro lugar, quero agradecer, né, toda essa sua disponibilidade, que eu sei que você é muito compromissado, é muita coisa, mas aí era eu de um lado lhe aperreando, Lorena do outro, gente que mandava no seu digital. Quando é um chamado do Moraes, eu tenho que arrumar um espaço e seu pedido é uma ordem. Estou aqui sempre à disposição. Ó, e até um registro do doutor Lenival Júnior. Eita, meu querido, ele dizendo live de enorme valor. Parabéns pelo conteúdo. Então, só a prova que eu ia acabar de agradecer. Porque não foi só uma live, foi uma aula que você nos deu. De coração mesmo. Foi uma aula humanística, foi uma aula técnica, porque nos mostrou como atuar. Foi uma aula prática, entendeu? E assim, eu acabei conhecendo mais um pouco de Dr. Iago. Confesso que nossa relação de amizade de profissional já é de bom tempo, mas fisicamente
a gente pouco se encontra, quase nunca parou para bater um papo. E hoje, de uma forma bem espontânea, eu ficar observando aqui, digo que eu ia perguntei lá aqui, a turma aqui já perguntava, e vocês, cara, que nos encanta, que encanta o plenário do júri, como já foi receber esse epíteto, esse apelido mágico dos júris. E não foi à toa. Então, aqui eu quero lhe agradecer por tudo. Não quero deixar de registrar aqui. Rapaz, doutor... rapaz. Doutor Fernando Reis. Olha, atuou no Tribunal de Júri esses dias. Veja só, ele, doutor Luciano Pacheco, o Robson, Fábio, enfim, uma turma lá em Recife, 2 dias de júri, uma fera. Ele é aqui de Arco Verde. Eles, grandiosos advogados, uma experiência muito edificante poder assistir essa live. Juca, LM, Sertão do Pagéu, muito bem representado. Parabéns. Luciana acabou de entrar, Moniquita botou aqui uma verdadeira aula. Moniquita, eu faço como de rotina, o bom foi que a gente nem pagou mensalidade. Eu vim explorar. Olha, eu faço como de a gente no sertão. Tem amigo eu acho, Dudu, nem pagando mensalidade aqui a doutor Iago. Diniz Viviane, eita, forte abraço, Diniz. Hugo Marques, meu querido, meu irmão Dudu, Iago, conterrâneo, uma potência. Juca, já pode parabenizar, Diniz Viviane também, outros palmeiras. Então, o que Moniquita disse, eu até reitero, foi uma verdadeira aula, um espetáculo. Iago, muito obrigado. Que Deus te conserve assim, meu amigo, que te abençoe grandemente, você e sua família, e que você continue essa inspiração para todos nós, advogados criminalistas que militam, né, nessa atrás da justiça. Então, forte abraço, Deus te guarde, e logo, logo, assim que for editado todo, eu não sei como é que mexe nisso, mas vai ser disponibilizado no YouTube essa estreia, né? E Emerson Silva, e a turma do chapéu? Rapaz, a turma do chapéu depois aparece, doutor Nuno Leira, doutor Pablo Andrada e Dudu Moraes. Mas lá para frente a gente vai ter logo aula com essa turma boa. Emerson, cheio no coração de todos. Emerson já estou aqui também no outro comentário. Rafaela Dantas, enfim, se a gente for ficar aqui a noite toda dizendo o quanto o pessoal está te elogiando e agradecendo essa aula que você nos deu, a gente vai amanhecer o dia. Então, Iago, um forte abraço, muito obrigado. Não vou prometer eu que agradeço, mas faço questão de dar um pulo em Guaraci só para dar um abraço pessoalmente. Venha Bater mesmo, um retrato, que eu sou do tempo que chama. Você já sabe que aqui a chama casa é sua, retrato né? ainda. Eu sou do tempo que ele chama retrato, que eu sou meio antigo. Mas aí só para a gente bater um retrato e eu ter essa felicidade de registrar esse momento com você e lhe agradecer pessoalmente. Então, cheio no coração, muito obrigado a todos que participaram da live, e quem não assistiu no começo vai estar disponível no YouTube, o início todo desse bate-papo com o doutor Iago, sua história de vida, como fez para chegar lá, as dicas profissionais, as dicas humanísticas da formação desse guerreiro que é o nosso doutor Iago Perazzo. Então, forte abraço a todos, que o grande arquiteto ilumine a todos nós. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Doutor Iago é uma fera, ele é muito bom, ele é extraordinário, foi uma verdadeira aula. Eu só não sei desligar aqui agora.